Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, irmão? Tranquilidade, Rafoca. E você também? Estou bem, graças a Deus, cara. É isso aí. Ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa bagunça aqui, o nosso camarada Quirudão. Tudo bom, Quirudones? Fala, galera. Tranquilo, tranquilidade. Vamos pra mais um episódio daquele jeito, hein? Tá empolgado hoje? Pô, daquele jeito, pô. Como não? É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nossos convidados mais que especiais de Cara, hoje. hoje a gente vai trocar uma ideia com a galera do PEN. Estamos com o Judá e o Daniel aqui. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Salve. Satisfação. Valeu pelo convite aí, Pô, a rapaziada. satisfação é minha aí, sendo aceitado aí, trocar nossa, ideia. muito Tromei o difícil. Judá na festinha do Agorritz, tá vendo? Fiz a coisa que consegui, a gente trocou ideia e, pô, da hora de ser aceitado, irmão. É E nóis, caralho. você traga o Daniel aí, Pô, pô, mas massa é pra nosso, pô, caralho. E, isso. pô, vamos falar aí sobre Vamos tudo nessa. que tá rolando. Enfim, vamos lá pra cima. Só vou fazer um momento jabá rapidão. Fala dos nossos parceiros agora. A gente tem uma parceria aí com a Skal. Você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skal. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né? Aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E a gente tem uma parceria também com o Nando Nando Vieira, um barbeiro aí aqui de São Paulo também, atende a domicílio, tá precisando dar um trato na barba, no cabelo, entre em contato com ele, atende aí na região que você morar, ele atende especificamente na Zona Norte, mas independente da localidade que você tiver, ele vai até você. É nóis, tem nosso QR Code também, quiser dar um donate, é sempre de bom grado, já deixa aquele like, compartilha, tem nosso canal de cortes também que tá rolando, né, Pimentinha? É, exatamente isso aí, Rafa. Canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos, os melhores cortes pra você curtir, tá? Lembrando que é do Namara Cortes Oficial. Peço que você siga a gente lá e compartilhe nosso conteúdo e ajuda a gente nesse rolê aí. É isso aí, Rafoca, manda bala. Cara, porra, saiu um CDzão novo, mais recente, saiu agora no final do ano passado, né? Outubro, Setembro, outubro ali, 23 né? de outubro de 2024. Isso aí. Ó, Sou o cara das datas. E é com a formação, é um CD gravado com a formação nova, assim, né? E, cara, como que foi pra vocês esse álbum? Rolou legal? Como que foi pra gravar, né? Com a galera nova, acho que mais pra ajudar, né? Que é o Sim, cara que tá sim. desde o início e tal, mas entre vocês, assim, rolou legal? Como que foi? Falou sim, mano. Na real, pra mim, todo o processo de gravar álbum é bem chato. Sério? Ah, eu acho, mano. Não é um processo que eu gosto, eu acho desconfortável e demorado, né? Mas você diz o pré ou Tudo. tudo, mano, tipo de tudo. composição? Ainda Entendi. calma aí, vocês estão achando que eu sou o bad vibe do caralho? Calma aí, vamos explicar. Não, Antes de é isso explicar, mesmo. calma aí, calma aí. né? Vamos lá. Sempre pra mim é chato, mas é um chato que eu tô gostando de fazer, mas tipo assim, caralho, é chato. Acho que é mais pelo trampo, né? É pelo trampo, mano. Eu pela gosto de energia que você tocar, gasta ali, eu né? gosto de estar no palco, criar e tal. Eu tenho participado até mais, né? assim. Sim. Mas sim, mano, esse álbum novo foi chato. Tô zoando. É porque, na real, mano, o que eu quero dizer é, a gente tava se conhecendo, né? A gente tava começando a tocar junto, a desenvolver junto as paradas. Mano, e foi demorado a gente se encontrar, a gente entender qual que era a vibe que a gente tava Sim. com essa formação nova, enfim. Então foi um processo que ele demorou bem mais do que o normal. Foi bem mais estressante também, porque todo mundo ansioso, todo mundo, tipo assim, com expectativa grande em cima disso. E demanda tempo pra caralho, né? Tipo, tempo, trabalho, enfim. E apesar de tudo isso que eu falei que é chato pra caralho, teve o lado bom que a gente se encontrou nesse processo inteiro. A gente se via quase todo dia, né? Se encontrou musicalmente e no elo, né? É de elo mesmo, de no elo, brother, assim, de amizade ficou mesmo. muito mano. amigo. A gente já se conhecia, É, né? a Eu, no gente caso, já já conhecia conhecia. o Ítalo e o Judá há muitos anos, desse rolê underground. Uhum. Mas o fato de, cara, uma coisa é a gente se conhecer, trocar ideia, né? É. Se cumprimentar no rolê, você nunca vê no próximo show do hangar, Sim. quando tocava junto, no festival. Outra coisa é você tá 24 horas ali com o cara, praticamente, tipo, ensaiando toda semana, ainda mais nesse processo. Desenvolvendo todo que ideia, a né? gente- Desenvolvendo Desenvolvendo ideia. Mas assim, mano, foi um processo da hora, na real. Sim, assim. sim. Vou puxar um pouco pro outro lado agora. A gente se encontrou nesse processo inteiro de ideias, de como lidar um com o outro.
né? Que, pô, eu tava conhecendo mais o Daniel intimamente, o Rafa, o Alê, Sim. de convivência. E, velho, eu nunca tinha participado de um processo de gravação do Pense antes, né? Eu sempre fui o cara que só recebia a linha de baixo, criava umas coisas em cima e gravava. Nunca participei de criar, de estar junto. E dessa vez eu participei, acho que é por isso que eu achei mais chato. Porque é cansativo, velho. E no final das contas, deu tudo certo. A gente conseguiu desenvolver o álbum, né? A gente fez música pra caralho Foi. e falou: ah, mano, vamos descartar esse tanto aqui que a gente não tá legal, vamos fazer tudo de novo, outras Quando a músicas. gente sentiu que não tava meio. A coisa não É. tava muito coerente ainda, e acho que descartamos mais ideias, fizemos mais algumas, assim. E aí, na hora que a gente sentiu que tava dando liga, eu acho que naturalmente a coisa, Naturalmente a foi. coisa só foi avançando. Ih, estamos chegando. Ó, isso aqui tá legal, isso aqui todo mundo tá curtindo. Ítalo, o Alê, Também. né, muito na função de criar. O Rafael Rafael também pra entrou nessa, caramba, criando assim, pra sabe? caralho. Eu que, mano, eu entrei com muito pouco, porque, como eu falei, eu não sou muito de estar nisso, nesse meio, mas, pô, tem me interessado mais, na real. É uma coisa que eu falei, que as próximas coisas do Pensa, eu quero estar mais Inserido ali, né? inserido Sim. ali na criação das coisas, assim. Mas foi importante Mas também, de foi- certa forma. A gente aprendeu a, tipo, isso, a respeitar a individualidade de cada um e saber onde que você pode aproveitar melhor o rendimento de cada um. Então, o Judá, por Isso, exemplo, não necessariamente contribuindo com uma linha de baixo, mas ele, cara, Dando uns ó, palpite, nessa parte da música precisa ter um riff assim, cara. É. Uma parte de pula-pula, É. sabe? Então aí a gente captava, eu mesmo contribuí menos, mas porque eu tava num momento bem doido da minha vida, Sim. trabalhando muito, como a ideia da cidade de vocês, que é trabalho o tempo inteiro. Mas mesmo assim eu consegui contribuir com os arranjos, de solfejando, cara, a gente foi se encontrando, respeitando a individualidade de cada um. Foi isso E a mesmo. gente soube, né, tirar o que cada um poderia dar de melhor. E acho que foi isso que deu a liga. A gente Deu a conseguiu liga, se É porque no respeitar, né, e começo, deu a mano, a ligazinha. gente tava meio perdido, a gente colocou pressão em todo mundo. Todo mundo tem Sim. que criar e fazer, e, mano, não é, né? É, Porra, você vai me obrigar a criar uma coisa que eu não tô querendo criar, mano? Então eu vou criar qualquer merda. É melhor que eu não crie. Foi assim com todo mundo, Foi, né? foi Teve se uma época que o adaptando. Daniel tava meio, mano, não quero me criar, não quero fazer. Tipo, beleza, mano, não é agora então. Mas depois você chegou com várias coisas, Depois né? cheguei com algumas coisinhas, assim, com menos quanto eu Sim, queria ainda, mas chegou, mano. mas cheguei com algumas foi coisas. importante respeitar esse De todo mundo ali nesse processo time, de né? cada Foi um massa. ali. A gente se Enfim, encontrou e foi massa. rolou legal esse. Caramba. É porque a arte é assim também, né? Não é a hora que então você quer, né? é Tipo isso, um mano, trampo é CLT, isso. né? Que você tem que. Isso, Ela vem a hora exatamente. que tá inspirada. É a hora que Você tá flui, vendo cara. TV, vem um. Pum, você ouve uma melodia num filme. Você... Mano, é real isso aí. É muito ela louco, ela né? até dá pra ser pressionada e Uhum. encaixotada num caixote de plástico, dá. Mas dá pra ser fora disso também, né? Sim, Até melhor, sim. tá, na real. Com certeza. Não vai ser natural, né? Não vai ser. É. Pô. E o trabalho final, mano, quando vocês chegaram lá, escutaram um disco, a sensação, o Futa falou, realmente o dever cumprido, foi isso que a proposta que vocês queriam, que vocês conseguiram elaborar ali no álbum, ou vocês acham que ficou faltando alguma coisinha ali, que dava pra implementar? Porque eu escutei o disco, é muito foda, mano. Cara, a gente ouve. Eu lembro do dia que a gente decidiu as músicas, né? Porque teve. É isso, né? Aí começa os nomes, porque as músicas tinham todo apelido. Ah, Sei. 18, a 3 do Rafa, a 2 do Danny Boy, a Derretendo, que é o nome, é Derretendo aos poucos, mas o nome da música não é Derretendo, aí virou o que nos movimenta, movimenta, sabe? Virou uma outra parada. Eu lembro que esse dia cada um já tinha montado uma ordem, né? Que achava, a gente foi, ó, essa aqui, desse primeiro bloco, desse ficou melhor com o outro bloco que cada um montou. E eu lembro da primeira vez que a gente escutou, da ordem que ficou no final. Aí acho que aí bateu pra todo mundo, assim, a gente tava com uma certeza que tava fazendo um bom trabalho, mas na hora que a gente, pelo menos assim, que eu me recordo da gente ter decidido a ordem, aí falou, pô, beleza, conseguimos, porra, um baita trabalho, legal. É porque tem Rolou. aquele lance, né? Tipo, mano, você tá no estúdio gravando, putz, você já tá escutando aquele bagulho Aquilo há lá mil muito vezes, tempo, tal, exatamente, não o sei ouvido quê. fica cansado, Claro. cara. Aí até uma parada que você olha assim e fala, caralho, tá muito foda esse riff, aí no dia seguinte você olha assim de novo, não tá tão Talvez não tenha legal. rolado, É, mas- O Ítalo tem muito disso, né? Ele criava uns trem muito foda e no outro dia falava, não gostei, Acho não. que não rolou. Caralho, mano. Vai ficar melhor que isso. Geralmente ficava depois. A banda já adaptou as paradas, né? Falando, É. Sim. puta, eu não quero mais isso aí, não. E acaba sendo composição de 3 guitarristas, no caso, né? Porque o Ítalo, ele também é guitarrista. não ele deixou de toca compor em guitarra. nenhum momento. E o Ale, mano, apesar de ser batera, o Ale, Ele compõe Ele bastante. também, ele cara. mandava Caralho, várias linhas de batera e falou, ah, galera, eu queria isso aqui. Aí os caras fritavam uma guitarra em cima ali. O Ale criou muita coisa Pra também. caramba, pra caramba. Porra, que legal, cara. E os shows rolaram pra caralho, assim, né? Rolaram, mano. A gente começou a turnê, foi setembro, novembro. 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 Já meteu um show. Mano, Dezembro foi o Hangar, né? Piracicaba foi o primeiro. não, dezembro foi H, não, foi Foi o Tendal. Foi mal, isso aí.
E como foi pra você entrar na banda, mano? Tipo, quem... Os caras te sequestraram? Vocês já conheciam, já do rolê Sim. que nem você falou, mas pra você, assim, como que foi o lance de, pô, tocar no Pense e tal? Como rolou o lance Pô, do sempre foi uma maior convite e tal? satisfação, tá ligado? Os caras sempre foram brother, assim, de brother de ter chave da minha casa quando eu morava no Rio, tá ligado? Nesse naipe, assim, pô, ó, se der alguma merda aí no rolê, cai lá pra casa. E já, como já caíram, como já caíram. Eu falei, meu irmão, se der alguma bosta aí, o cara deixar vocês na mão, toca lá em casa 3 da manhã. Então a gente era. E tocou. E a gente era brother nesse naipe, assim, sabe? De tipo, todas as primeiras vezes que eu toquei em BH, com o Plástico Fora na época, era o Cristiano que recebia a gente, cara. E aí, o Cristiano é o cara que eu entrei no lugar. Então, assim, a gente tem uma relação muito íntima. E aí eu lembro que tava no meio da pandemia, o Ítalo mandou um áudio pra mim. E no começo eu achei que era, tipo, sei lá, chamar pra um trampo, porque o Ítalo sempre trabalhou com produção, áudio. Achei que ia chamar com uma parada, já era eles dois já desenrolando no áudio ali. Então, pensamos em você tá paradão aí, que tá afim, vamos fazer uns testes, né? Vamos aí marcar uns Você ensaios. tinha saído do Plastic Fire? Já, tava fora já. Já cheguei, saí em 2000 e eu acho que... antes da pandemia começar, eu já tava fora, na real. Aí aqui em São Paulo eu demorei um pouco, tinha uma vontade de tocar com uma galera, mas eu prometi pra mim mesmo que se não fosse uma galera que eu me identificasse, tá ligado? Que eu... Cara, essa parada também, porra, é muito de mim, isso aqui. Eu não ia me meter em nada, como eu não me meti em nada. Fiquei Aham. na minha, até os caras naturalmente também bateram lá. E aí, vamos fazer? É a Falei, primeira vambora. pessoa que a gente pensou, mano. Pô, Falou, legal. mano, Danny Boy tá sem clube aí, velho. Tá fácil de contratar, vamos ver se ele aceita. Aposentado, assim, jogado no sofá. Sem Adriano, instrumento né? nenhum. Adriano Imperador jogado no River. Ô, Dea, quando você recebeu o convite, mano, o que você pensou ali na hora? Você falou assim, puta, vou, não vou? Será que é isso que eu quero? Não, eu falei, cara, essa chance é minha e ninguém vai tirar, acabou. No final. Foi nesse naipe, mas não tinha as ferramentas, porque eu tava sem instrumento, que é isso, fiquei desacreditadão da parada. Ah, você meio que largou mesmo? chutei Ah. balde assim no naipe, acho que, não sei se todo mundo já passou por algum momento assim na vida, você ficar tão desacreditado de uma parada que você, mano, desencana disso, sabe? Foda-se, né? Pô, os caras Foda-se. salvaram, então, Tá ligado? praticamente. É, então, tipo isso pô, aí, que cara. foda isso. Tem uma relação de É muita uma troca, gratidão né? A gente mesmo, salvou ele, salvou nós. É. cara. E vamos que vamos. É. Tudo se salvando ali, Vamos né? nessa. Tá morando em Sampa agora ou Tô você morando em São tá Paulo desde... indo, voltando? Não, moro em São Paulo há 7 anos já, cara. Esse processo com o Pense, eu já tava morando aqui, ainda não corre de estabilizar, porque é difícil, né, cara, pra gente que vem de fora, né? É. Pô, E, tipo, mano, você tocava lá com o Plastic Fire lá, mano, e ingressar em outra banda, mano, tipo, pô, beleza, os caras é teu brother, mas não é aquela banda que você formou, né? sim. Pra você foi tranquilo, tipo, mano, entrou, foi como se já estivesse em casa, ou ainda teve aquele bagulho, caralho, né, mano, será que eu posso... A sensação é de estar em casa, Uhum. porque eu tava com pessoas que eu já conhecia, pelo menos, não, o Judá e o Ítalo, a sensação sim. Mas na prática não, nem tanto, porque tu tem que se adaptar. Então eu, por exemplo, toquei boa parte da minha vida sozinho. Eu sempre um guitarra, né? E agora 2, tem 3 músicas que rolam 3 guitarras, sabe? Então você É. muda teu jeito de ler música, sabe, tua percepção musical, tudo acaba, a gente acaba muito influenciando um no outro, né? Então tua pegada, porque o Pense é muito diferente musicalmente falando, e a pegada de guitarra é uma outra escola. Tua esfera é mais punk rock ainda tem bastante paletada, eu Pense tem paletada pra baixo, tem umas coisas que eu já gostava muito, mas não dava pra botar no plástico em prática porque não tinha muito a ver, assim, sabe? Uhum. E aí é uma questão de adaptação mesmo, cara. É um lugar novo, com pessoas, 2 que você já conhecia, mas com uma convivência nova, então É. tem toda aquela questão de você vai morfando ali, tá ligado? Você vai, opa, beleza, vamos me adaptar aqui, onde é que eu consigo render melhor pra banda, tal. Pô, ajudando aqui a me organizar uma parte, musicalmente falando, na agenda, nos compromissos, onde é que eu posso somar com mano. contato. Uhum. Tipo, aí Isso você aí vai, faz vai toda a morfando. diferença, mano. Uhum. Você vai entendendo como é que funciona a banda, que afinal de contas era uma banda com. É uma banda com 19 anos. Tem isso? 18. 18 anos de estrada, cara. É uma responsa, meu irmão. 4 É discos tipo uma nas banda ali costas. que foi formada antes de ontem, né, Porra, mano? A banda cara. já tem estrada, Uma tem discos estrada, gravados, mano. cara. Não pode chegar também de qualquer jeito, molecão, senão você fode também. Não, eu perguntei mais assim, porque, tipo, aquele lance, né, de você entrar numa banda nova, às vezes você quer mostrar um trampo, você quer mostrar mais Sim, trampo e tal. Aí sim. você, tipo, às vezes, putz, será que os caras vão deixar já? Sim. O já primeiro botar mais objetivo arranjo e era tal? não deixar a parada morrer. Esse Uhum. foi o primeiro objetivo. Quando a gente compactuou nós 3, assim, né? É. Eu, Judá e o Ítalo, eu falei, meu irmão, vamos atrás dos caras. Esse bagulho não pode morrer. Acho que eu entrei muito na deles, que os caras estavam muito na gana. A gente Falei, tava opa. sangue no olho, velho. Sangue no olho, meu irmão. O bagulho não vai Sinistro, parar, né? não vai acabar. Eu falei, tô bom, então. Entrei nessa. Isso, Não vai acabar e vamos continuar. Vamos nessa. Vou voltar mais um pouco lá pros primórdios ali, que a gente sempre gosta de conversar isso com a galera. Meu,
Pra você, Daniel, mano, como é que você começou com a música? Como é que caiu na tua mão ali quando você era pivete? Você começou a gostar de rock? Começar a querer ter vontade de tocar? O que aconteceu ali? O que houve ali em Madureira? Em Madureira. Como que Cara, era ser roqueiro em Madureira? era um contrafluxo, né? Porque era um bairro que Madureira, pra quem não sabe, não conhece, nunca foi, Madureira é um bairro culturalmente muito rico, mas, pô, cara, tem 2 escolas de samba que são uma das 2 escolas de samba mais tradicionais do Qual que é Carnaval do Rio de a- Janeiro, Portela e o Império Serrano. Então, tipo assim, Portela é aqui e o Império Serrano é aqui, sabe? Tipo, Mezenga e Berdinazzi, pra quem viu, como é que é o nome da novela? Rei do Gado. Rei do Gado aí, Mezenga e Berdinazzi, ligado? Era sniper, assim, pé de guerra, mas, tipo, todo mundo brother. E aí, meu primo, cara, o Maurício, que ele era formado no Vila Lobos, assim, sabe? Tipo, violão clássico, mas sempre foi roqueiro. Daí eu lembro de, desde pequeno, olhar pela fresta do quarto, assim, e ver a luz vermelha, umas caveiras. Eu falei, meu irmão, chamava a minha atenção. E eu tinha medo desse cara. Tipo assim, Medo, era né? bizarro, bizarro. E era doido, porque o primeiro contato foi de, tipo, uma certa, cara, coisa assustadora. Mas ao mesmo tempo eu fui meio, pô, legal isso Criando aí. interesse, Querendo né? interesse. E aí, naturalmente, cara, botava no colo, ensinava uns acordes. E aí entra a função social da igreja, cara. Por que pareça, eu atualmente não frequento nada. Não deixo de ter fé nenhuma, sobretudo, não deixo de ter fé nem em mim, né, na minha trajetória, mas, tipo, não frequento, não pratico nada, mas tem que dar o braço a torcer, porque, tipo, na igreja lá do bairro que tinha, cara, foi onde eu consegui fazer minha primeira aula sem, pô, moleque periférico pra caramba, tá ligado? Não tinha grana, minha família não tinha grana pra pagar professor, pagar. Aí entrava a igreja com uma função social de catar um moleque que tava de bobeira na rua, podia fazer alguma merda. Vem cá aprender um esporte, vem cá tocar um violão, vem cá aprender. Ó, isso é uma guitarra, sai dessa porra aí. Isso aqui não vai pra esses moleques, não, fica aqui, sacou? Sim. E aí foi naturalmente, vai aprendendo, galera de bairro, tirando música, revistinha de cifra. Aí só vai indo, vai se aprofundando mais. Tá ligado? E de música ali que caiu na tua mão ali, que você falou assim, puta caralho, esse bagulho mudou minha vida. Tipo assim, eu virou a chavinha ali pro Daniel. Viu a Ali, quando chavinha? um Cara, disco de rock Nirvana. caiu ali. Nirvana? Nirvana e Red Hot, assim, cara, foi um negócio que foi assustador na minha vida, quando eu conheci os dois, assim. Não, uma na sequência da outra, mas no Nirvana com Nevermind, assim. Meu primo já ouvia, eu sempre achei sempre achava muito agressivo. E ele, sempre o primeiro contato era uma coisa que me deixava um negócio estranho, mas querendo, tipo, pô, mas isso é legal. E desde moleque, ele sempre, ó, escuta isso. Aí tem aquelas coisas naturais, né, que no momento você não tá meio que, sei lá, digamos que teu ouvido não tá muito amadurecido pra escutar e absorver aquela parada. E aí, quando tu pega aquilo sozinho ali por vontade própria, o negócio. Aí rola aquele meme, né? Que a cabeça faz. Aí você vê o cara fazendo aquela mágica toda com 3 acordes, né? Você faz assim, pô, cara, peraí. Eu posso fazer também? Eu acho que eu tô reproduzindo. Tá tão ruim e bom quanto o cara fazia, mas, tipo, caraca, tá parecido isso aqui, né? Legal, vamos fazer. Deixa eu te perguntar, meu, ali, tipo, pô, você tava em Madureira. Pô, ali é uma galera mais do samba, do funk ali e tal. Mano, aí você começou a ir pro rock, assim, tipo, seus amigos de rua ali, de vizinhança, você falou assim, pô, e aí, mano, é roqueiro, velho? Teve dessa ou não Teve várias, assim, que tu meio que tava indo E contra aí, o mano, fluxo. os caras da escola zoavam. Né? Zoava pra caralho, É né? rosqueiro agora? E tipo, tava vendo contra o fluxo do que era te apresentado de primeiro. O que chegou primeiro pra mim foi samba, pagode. Pô, funk pra caramba. É que já vem no DNA ali vem da no quebrada, DNA né? da cultura periférica, Sim, tá né? ligado? Essa é a forma como a periferia se manifesta Sim. artisticamente e é super importante E eu acho que até hoje, estranho também, tipo, os caras, tipo, te conhecem desde moleque, lá, vê se que, tipo, começa a tocar, escutar o som, Sim. você fala, pô, estranho, E né? o legal disso tudo era o conflito, né? Era você ter na mesma rua, tinha um moleque que era desde cedo ali, era beatmaker, sempre piscava, tinha um que era tocava violão, era roqueiro, um contrafluxo total, assim, e você se conectava, trocava música. Ainda eu cheguei a pegar o final de, tipo, fita cassete ainda, usando muito pouco, né? Mas de pegar, escuta isso aqui, sabe? Leva isso aqui pra casa, eu escutava na Dida mesmo. Uhum. Muito doido. Sua mãe ficava doida com as músicas que estavam, ou já? Ela não gostava muito, não. Mas ela sempre soube, tipo, respeitou, tá ligado? Da hora, certo. Se é isso que você gosta, né? Beleza. Vai lá. Né? Beleza, tu gosta, vai nessa. Mas. Cuidado. Tipo, aquele negócio meio. Perigoso, né? Minha mãe cristã do jeito que sempre foi, então lá, cuidado, senão capeta não! Capeta e caveira não! Ó, não vem não! Bebezinho na capa pelada até vai. Agora que botou caveira capeta, não vai escutar. Aí eu falei, tá bom. E você ajudar aí lá em BH. Você nasceu lá de BH, nascido lá mesmo. Não, Não? eu sou de Guarapuava, interior do Paraná. Caralho. Caraca, você foi morar lá depois? Aí eu fui morar em BH depois.
Ah, pode crer. E como, Mas cresci lá. e a como boa foi parte o da lance vida. da música contigo, irmão? Foi da hora, foi pela minha família também, né? Meu pai, metaleiro pra caralho, Ah, então já tinha uma. já. Meu Um... pai era pastor, sou filho de pastores, minha mãe pastora também. Só que meu pai era metaleiro pra caralho, assim, curtia uns trem muito pesado, absurdo. E ele promovia os rolês em BH. Ele trazia banda pra tocar, ele era bem ativo no cenário underground de metal lá. Então, desde criança, ele sempre levou a gente nos rolês, meu irmão, né? A gente sempre acompanhou. Assim, quando você é criança, você vai porque estão te levando, né, mano? Tipo, a Faz mesma bonde, coisa né? com a igreja. Ele me levava pra igreja porque eu era criança. Sim. Depois que eu comecei a minimamente a ter as minhas vontades, as minhas coisas, foi quando eu saí daquele metal extremo que meu pai gostava de ouvir e comecei a ouvir as coisas que eu gostava, que eu achava da hora, que era rap, que era new metal, que era essa faixa aí, essa rapaziada. E, e eu era fissurado com futebol, mano. Jogava futebol o dia inteiro na rua, na escola, videogame, era tudo futebol, e meu pai não gostava. Aí um belo dia ele chegou, falou, trouxe um presente. Aí ele me deu um baixo e um skate. Caralho, Aí te foi deu mó da kit. hora. Me deu o kit do... O baixo skate. Seja Porra. bem-vindo à cultura de Seja bem-vindo à cultura que não vai te dar que um vai pingo te de dar um grana. pingo de grana, mas você vai Mas da comer hora, não feliz. esperei isso deles também. Aham. Mas foi isso, mano. Eu troquei o futebol, que eu era alucinado por futebol. Sempre joguei na base do Cruzeiro uma época. Passei no teste, na real, não consegui frequentar porque a família não tinha grana pra levar. Mas eu era tipo assim, o sonho era ser jogador. Tava nos planos. Aí quando eu recebi um skate e um baixo, eu falei, tem outras coisas legais na vida também. Enfim, foi por aí. Então, quando eu ganhei o primeiro baixo, eu tinha 11 anos. E eu fui por esse caminho, tipo, skate, rock, na época de escola, né? É o que tinha ali. E meu pai nunca foi de ouvir as bandas mais leves. Ele gostava de uns trem muito, muito pesado, extremo, mano. Caralho. Uns Venom, É, umas tipo, paradas era assim, uns né? trem bem chocante, assim, muito pesado. E assim, quando eu era criança, eu achava legal, interessante, tinha as camisas, mas não gostava mesmo, mano. Aí quando eu conheci o New Metal, que eu falei, opa, deve ser legal ter uma banda e tocar isso aqui. O que caiu ali de new metal pra você? Mano, a minha paixão é o Limp Bizkit, velho. Que eu falei, caralho, é rap com rock, com a vestimenta de rap e com um maluco tudo esquisito com outra roupa. Eu falei, Não é caralho. só rock, é tipo umas guitarras Mano, pesadonas. é um combo de tudo que um adolescente queria, mano. Que no meu caso era ser diferente e skate, vestimenta, enfim. Eu falei, porra, mano, eu quero ter uma banda também. Vou levar a sério o baixo que o meu pai me deu e vou ver o que que eu arrumo. Aí eu montei um monte de banda. Aí, em algum momento o Pense apareceu, a gente montou o Pense. Mas levou muitas bandas pra chegar no Pense ou já foi já Não, meio- mano, levou 3 bandas. A primeira banda tinha 11 anos, foi com meu irmão e um amigo. Depois eu tive uma outra com o pessoal da igreja, que eu também. Tem esse lance, né? A igreja me abriu as portas pra eu apresentar pela primeira vez, foi na igreja, né? Pode crer. É... Aí logo em seguida eu montei um Pense, tinha 17 anos. E como foi, mano? A galera se trombou? Como... Eu estudava com o Márcio, a gente era da mesma escola, e o Márcio é primo do Lucas. O Márcio era baterista. O Márcio é aquele que, não sei o que, que fazia trampo no aeroporto, de aviação lá? Ele virou piloto. Ah, é. É. Por isso que eles são da banda. Não foi treta, não, rapaziada. Quando sai, não é sempre treta. É porque tem outras coisas mais legais pra fazer também. Ganhar mais dinheiro. Sobretudo. Sobretudo. Tô zoando. Mas é isso. E comecei porque o Márcio falou assim, mano, tem um primo que canta, toca guitarra. Falei, velho, bora juntar os três então. Eu toco o baixo, ele toca guitarra e canta. Você toca bateria, dá pra fazer alguma coisa. Aí foi que começou. Foi os três criando música, depois chamou um brother, enfim. Até tomar forma a coisa. E quanto tempo foi ali pra gravar o primeiro álbum? Primeiro álbum, a banda começou em 2007, a gente foi gravar em 2010 e só soltou em 2011. Caralho. Que foda, mano. E a gente Como- tocava nos underground de BH ali, os rolê, estúdio, rolê pequeno pra caralho, rolê com ninguém. Tocamos em igreja, concurso Sério mesmo? de Igreja? bandas de Que igreja, a legal, gente tocou. A primeira vez que o Pen se apresentou foi num casamento. Porra. A gente tinha a banda, nunca tinha tocado, e o mano falou assim, ó, véi, vocês conseguem tocar Rodox? Falei, mano, acho que sim. A gente tirou uma música do Rodox que ele queria e falou, mano, pode tocar lá no meu casamento, vocês tocam as músicas de vocês depois. É, Tá demorou. bom, né? Aí rolou. Primeira vez que a gente se apresentou, mano. Comer um bolinho salgadinho. Tá Foi, é. Aí Tomar rolou, um Beer tocamos. É. E foi indo, foi aparecendo show, tá? Gravou o álbum, enfim.
Caralho, o primeiro foi o Espelhos na Alma, é isso? Espelho da Alma, é. Espelhos da Alma, perdão. E como é que foi o esquema pra gravar, mano? Eu lembro que na época o Lucas, ele tinha tava começando a trampar com mixagem, né? Masterização. O Pense, esse álbum, o Espelho da Alma, foi o segundo álbum que o Lucas gravou na vida dele. Ele Uhum. tinha gravado uma outra banda dele antes. E o Pense foi a segunda experiência dele no home studio pequenininho que ele tinha. Então a gente foi tudo pra casa do Lucas gravar lá, mano. Juntou no quarto dele ali, mandou ver. E como foi o pós, né? Porque você grava o CD é da hora, né? E Então, agora? o pós foi Vamos mó divulgar loucura, né? essa Porque porra, a gente fazer gravou o show. álbum e acabou a banda, porque o Lucas foi morar fora. Putz. Puta, Aí a gente falou assim, mano, a gente tem um álbum gravado, vamos soltar? Tá com tudo pronto, só que o Lucas tinha mudado de país. Aí a gente soltou. Aí, mano, passou meses, o Lucas foi entrar na caixa de e-mail da banda, tinha e-mail pra caralho, velho. A galera chamando pra fazer show. Pra caralho é mentira, mas tinha muito e-mail pra uma banda que não era Uhum. porra nenhuma. Uhum. Tinha muita coisa. Falou, mano, ô Lucas, tem um monte de e-mail, vamos tocar, mano? Aí, não sei, ele quis voltar pro Brasil, voltou. E a gente já voltou tentando armar uma turnê desse álbum que a gente nunca tinha tocado, né? O álbum lançou na internet, a gente foi tocar, tipo, 10 meses depois que lançou o álbum. Nossa, tipo, nem. O álbum tava praticamente assim, de tocar, vocês estavam virgem de tocar o álbum, né? Ah, eu tava bichzão, gravei ele sem saber, né? A gente gravou meio que no susto, ele me ensinando na hora. E quando você fala soltar na internet, soltou onde? No YouTube? Não, mano, a gente soltou nas mídias que tinha na época, eu não lembro. Porque eu É, conheci eu lembro que tinha um SoundCloud, MySpace. Sim, por isso. Tinha outro lá que a gente soltou também, que eu não lembro o nome Cara, eu agora. conheci o Pense no YouTube, velho. Olha que maluco, doideira. Tipo, Fiz ouvindo consumativa, umas né? músicas, pô, indicou. Falei, Aleatório, cara, que né? banda é essa, mano? Pá, 2012, 2013 ali, mais ou menos. Eu acho Foda. que já tinha até um segundo álbum já, mais ou Não, menos, foi né? 2014. 2000, então foi isso. Eu falei, caralho, mano, do nada, assim. Pô, achei massa pra hora. caralho. O você YouTube pros fez brother, uma pra falei, nós, né? Porra, Fez uma pra gente ver. pode crer. E, porra, que massa. E rolou os shows e tal. Aí o Lucas, mano, vou ficar Aí a gente no falou, aí ele Brasil voltou, e mas, foda-se. mano, a gente era uma banda muito pequena. Uhum. Só que tinha uma expectativa em cima do Pense na época, eu lembro. Porque a gente saiu em vários zines e vários. Aqueles sites que os caras iam fazer um comentário, como é que chama aquilo? Blog? É, uns Punk, blogs. né? Né? Punknet. É. Aí começou a sair e falou, Blogspot, mano, estamos né? saindo nesses negócios, a gente. Eu era mó cabaço, eu não conhecia esse rolê, mano. Não conhecia muito o underground, assim, direito. O Pense que me introduziu mesmo nessa parada. É, a gente foi, mano, vamos ver onde é que vai dar isso aí, vamos tocando. O Lucas tava no Brasil mesmo. Uhum. Ô, Daniel, e você, mano? Como é que até chegar no Plastic Fire, mano? Como é que foi? Cara, foi minha segunda banda também, assim como Judá. Foi, tipo, no máximo uma banda de brother, tentando reproduzir as coisas que você gostava daquele É. jeito que dava na época. Depois isso com uma galera da igreja, e na galera da igreja eu conheci um moleque que era muito revoltado, assim, que era, tipo, totalmente revoltado igual a mim, assim, com tudo. Daí ele chegou pra mim, eu lembro que ele falou, ó, tem um colégio em Cascadura, lá, que era perto de Madureira, que é cheio de roqueiro, cara. Tá cheio, assim, igual você é, assim, roqueiro pra caralho. Vamos pra lá. Tudo doido de preto aí, Tudo ó. de preto. Aí ele mandou essa, "Ô, vamos pra lá, vamos pra lá. A gente tem que ir pra lá, pô, vamos montar uma banda." E aí foi meio que mentir pra minha mãe na época. Falei que o colégio tinha ótimas referências de nota. Mentira pra caralho. Ela me zoou disso até hoje. E foi nesse colégio que eu fui com uma cabeça assim, cara, poxa, de roqueiro, eu acho que eu vou conseguir montar uma banda. Uhum. Daí eu consegui já. Que foi o Plastic Fire nessa roubada de colégio, assim. Pode crer. Muito doido, Doido. cara. E aí foi isso também, assim como ajudar, o Plastic Fire também me inseriu diretamente no universo do underground, assim, cara. Foi você que foi cotado pra entrar no Dead Fish? Rolou essa parada também, cara. 2013. É, cotado não. Cheguei a fazer 2 ensaios. Os com o cara, ensaios? no Rock Together, mas eu tinha. Opa, 2013. Vamos lá, que eu sou ruim de matemática. 2013? Eu tô com 37. 2013 tinha 25. Talvez 23. Ah, foda-se. Sei nem por onde Sei começar por a onde pensar. começar a pensar. Mas foi isso, foram 2 ensaios e aí foi uma galera que eles chamaram na época que o filme saiu, Uhum. né? E eu acho que ainda demorou um pouquinho pra voltar pra entrar pro CPM. Aí eu, o André do Nitromites, que veio gravar aqui com vocês, Sim. né? Essa semana. Uhum. Eu, André, Rick, um cara, outro amigo do Marcão, que era muito metaleiro, não deu certo. Enfim, no final do Big Brother lá ficou eu e o Rick lá pra votação. Aí acabou que eu perdi do Big Brother Brasil pra. Tá ligado? Mas rolou. Rolou? Foi muito massa. Experiência única de vida também, né, cara? Sim. Tipo, ali com os caras que Podia ter influenciaram desde moleque.
E deixar nos dois, né? Porra, isso é massa. É Botar mesmo, pra- podia mesmo. Podia. Não podia não, porque senão vai tocar no pé. É, se você tocar no Porra nenhuma, Pace, cara, né? não é difícil. Verdade. É, na hora que eu Porra, falei não isso, eu podia, não pensei podia. nessa possibilidade. Como que era a cena lá em BH de som, mano? De banda lá? Rola uma. Rola sim, mano. Na época, Rola. assim, como. Ou Na hoje em época dia rolava e pra tal. caralho. Uhum. Né? 2007, 6, 5 foram anos legais ali em BH em relação a rolê de hardcore, né? Uhum. É, mano, é um reflexo do Brasil inteiro, assim. Tipo, tem gente que gosta, mas não é um rolê que cativa tanta gente mais igual era, sei lá, na década de 90, não sei. É, teve uma cena bem. Teve umas cenas Uma no começo dos anos ceninha. 2000, mas, mano, não é ruim, é porque, mano, hoje é tudo diferente, o jeito que você consome, o jeito que você Uhum. que se lança, que se coloca na Sim. pista, enfim. Tem uma cena legal, tem várias bandas boas. Talvez perguntar pra eles, eles não vão gostar da cena, porque eles tocam, né, pouco, tocam em shows vazios, enfim. Uhum. É uma realidade que ela é a realidade real do rolê, né? Tipo, manda pra caralho, boa, fazendo som que não tem público, que não vende, que Só tá quem gosta só mesmo, né? é, Quem gosta de real. É, você é uma selva essa porra. Você até tocou num assunto interessante, porque como que é pra você, como é banda autoral, 100% autoral Pense, como que é pra vocês hoje viver só do autoral, tá ligado? O corre da banda, como que é pra vocês, assim? Ah, a real é que a gente não vive do Pense, né? Não viver, não financeiramente, mas de som, Sim, sim. tipo, bem, como que é pra vocês, Mano, pra assim, a mim cena hoje só do autoral? Mano, é foda, porque pra mim é um sonho de moleque ter uma banda. Uhum, Então, é por isso que eu não saí até hoje, né? Porque eu pode gosto crer. pra caralho e eu gosto muito do Pense, mano. Então, assim, independente do tamanho do Pense, o que o Pense é, onde que vai tocar, eu sempre tô gostando de estar fazendo isso. Tipo, eu gosto. É, posso tocar amanhã pra 10 pessoas e no outro final de semana tocar pra 10 mil, assim, que O, é diferente, mas é legal do mesmo jeito, mano. o É tipo assim, underground tem é dessa, né, fazendo mano? que eu Tem, gosto. cara. Bastante. De E, você fazer um show, você faz um show pra 5 mil pessoas, aí você vai tocar em outro pico, você toca pra 20. É doido, É. cara. Tem que gostar muito, cara. Eu É, acho que o que tem em comum desses 5 agora, cara, que eu acho que todo mundo. Os 5 gostam muito É, disso, cara, né? todo mundo bate no peito e fala assim: essa é a minha banda, tá ligado? Uhum. Tipo, É. ou a banda que você sempre sonhou tocar, sabe? E, mano, mas isso foi uma das coisas que a gente procurou de característica na galera quando a gente Sim. foi procurar. A gente falou, mano, tem que ser uns moleque aí que. Uns moleque. Mas tem que ser uns cara que, mano. Seja apaixonado por Você essa porra, gosta cara. disso mesmo. É. Eu não quero um maluco com os melhores instrumentos, mas que não pira pra caralho no rolê, É, né? e chega e Assim, toca pra 20 pessoas e. Não, porra. E assim, não precisa. Desanimou, É. tá Não, ligado? mas o legal, isso é o bacana da cena, tipo, porque mantém o artista, o cara que tá fazendo o corre com os pés no chão, mano. Fala assim, Total, irmão, importante. não é assim sempre, né? Só, É. só flores, né? É, Você- a gente- pode falar. Eu tem só uma ia falar um pergunta, bagulho. a pergunta é, qual o artista mais improvável que você já trombou nos palcos? E qual mais lhe surpreendeu? Caralho. É. Difícil, né? Ah, mano, ó, o que mais me surpreendeu foi quando a gente tocou com o POD, que é uma banda que eu gosto pra caralho. As primeiras linhas de baixo que eu tirei na vida foram do POD. Massa. Pô, e foi legal trocar ideia com eles, ver, bater um papo ali. Me surpreendeu o fato de o Pense conseguir abrir um show de uma banda que, Sim. pô, é bem grande, né? Porra. E não achei que um dia, sei lá, uma banda minha conseguia abrir. Então isso me surpreendeu, mas é menos provável, eu tô em querer pensar direito, mano. Não, teve alguma viagem que a gente foi fazer aí, que a gente foi pro Rio de Janeiro e tava o Xande de Pilares lá no mesmo. E aí a gente ficou assim, caralho, vamos lá tirar uma foto com o É, Xande. verdade. É. Vamos, é o Xande de Pilares mesmo, essa foto vai bombar muito na rede social. Daí a gente ficou com vergonha, assim, né, de colar no É. cara, de pedir uma foto e Foi, tal. foi. Foi massa. Cara, você tinha comentado um negócio, Judá, de que o lance do Pense é um sonho que tu tinha lá desde moleque, querer ter uma banda, né? Aham. E hoje o Pense, porra, atingiu muitas pessoas. Shows de vocês, cara, o último que eu fui lá no Rockfest ali na Zona Norte. Foi massa. Ah, que na foi. Vila Da Guilherme ali. prefeitura ali, É, né, Bom, de foi tarde, legal, foi de legal. noite ali. legal. Porra, a galera ficou até a hora de vocês tocarem, lotado. E você se sente realizado, irmão, com tudo esse Mano, corre sinto, lá, mano. que nem você falou, né, que era os teus sonhos, você se sente hoje realizado, você acha que falta mais um pouco? Não, mano, na real não E falta como, nada. E como é pra você isso, né, tipo, hoje ser caralho, minha banda tá É fazendo que na barulho do real, mano, caralho. montei a banda, não foi pensando que ia ser uma banda que é hoje, assim. Uhum. É que eu acho muito do caralho tocar, mano. Fazer um show é muito doido. Você liberar toda essa energia ali no palco e ter uma volta, uma conexão. Então eu tô realizado pra caralho, mano.
Não tô almejando nada de grande, mas se vier, é isso mesmo, da hora. Que bom Sim. que veio. Pensa que conseguiu chegar lá. Mas não tô almejando, tipo, nossa, eu quero fechar o Rock in Rio um dia. Não quero, mano. Mas se tocar, vai ser bom. Eu vou curtir pra caralho. E se tiver um espaço menor entre o público e a banda, eu vou ficar mais feliz ainda. Legal isso, cara. E é uma consequência daquilo, né? Do corre que você tá fazendo. Total. E se É. for virar, é isso. É Natural. consequência. Aquilo que você falou, natural, né? De né? trabalhar a tua expectativa em cima da coisa também. Sim. Tipo, bicho, É. vamos só tocar e trabalhar e vamos nessa. Fazer aquele trabalho de formiguinha. Mas não que eu não almejo as coisas. É. Mas não é um sonho ficar, tipo, ser um artista, um roqueiro brasileiro da banda. Ah, mas não sou, mano. Eu gosto de tocar. E muitas bandas acabam por causa disso, cara. Às vezes a Cara. banda. Tem muitas bandas, por exemplo, que assinaram com o mainstream e não quer. Aí deu meio que ruim, o cara não quer voltar 3 passos pra trás, tá ligado? E as bandas preferem terminar. Na minha visão, pode ser que não seja, mas eu acho que às vezes elas preferem terminar do que ficar meio feio, assim, ah, não, chegaram aqui, não quero Pô, voltar mano, pra mas cá. Eu acho isso Isso é um muito pensamento muito um capitalista pensamento da parada. capitalista que Porque, mano, entra onde você tá falando, que tu- assim, você já tá fazendo, pelo menos você falou, que já tá fazendo a parada sem esperar aquilo. E se virar, pô, foda pra caralho, Sim. mas eu tô fazendo meu corre de mano, formiguinha, que nem você falou. tudo na e vida isso, é tá uma ligado? onda, mano. Você tá aqui, depois você vem pra cá, depois você vai lá. Mano, é tudo. Uhum. Eu vou querer só subir o tempo inteiro, mano. Sim. Egoísta um pouco, né? Então, aí tem aquele lance, né, de falar, a banda virou, mano. O que significa a banda virar, né, mano? Eu Porque, não tipo, sei responder essa pergunta. Não. Ah, a É banda porque virou... sucesso. Cara, minha tia me perguntou isso. Engraçado você perguntar, porque teve uma vez que eu tava. Fui em casa há muito tempo, assim, como eu não ia. E ela perguntou assim: não, porque. Sucesso, né? Aí eu, porra, mas o que é sucesso pra ela, tá ligado? Tipo, é me ver É, tocando meio pra individual, né? É, o conceito de virar e sucesso é muito individualista, né? Falei, que é sucesso pra ela? Eu vi num podcast? Pode ser um sucesso. Sim. Tocar pra É. 20 pessoas? Pode ser um sucesso pra mim isso também. Pode ser, opa, bicho É. checado, tá ligado? Fazer um show da prefeitura? Pode ser também. Gravar um álbum. E É que só talvez, também. talvez pela época que a gente vive, isso tenha mudado um pouco, né? Mudou, esse Se você conceito fosse mudou pra pegar tipo, uma caramba. banda grande dos anos 90, o que a banda virou? Ah, uma banda que, tipo, puta, foi pra uma gravadora grande, que Sim, sim. toca na rádio, que, puta, Total. faz É. show, que os caras, puta, ganha 50 mil por cada show, que os caras, todo programa de TV tá indo. Tipo, você fala assim, ah, beleza. Tipo, Charlie Brown. Charlie Brown é uma banda que virou, que fez sucesso, mas era uma banda que tinha uma gravadora, tinha um... É. Sim, Um- começou Mas, com mas também uma é muito estrutura. interessante isso, né, mano? É vendido pra gente essa ideia de que se você chegar lá, você alcançou o sucesso, né? É. E que seja também. Mas não alcançar também, mano, você escolheu outra via, mano. Ou você, Também. não foi escolha, ou você teve outra via pra ir. E outra, mano, como é que você classifica a arte nesse esquema de deu bom ou deu ruim? É arte, mano. Sim. Uhum. Ah, então, aí vai desse... Vai desse Desse dualidade lance- de interpretação. Acho que pra mim, hoje, pelo menos assim, é isso, né? A gente vai absorvendo, vai ficando mais velho. Então, vou botar muito entre aspas, mas sucesso pra mim hoje é a gente continuar fazendo o que a gente faz de uma forma relevante. Mano, Isso já é uma sucesso não, isso é uma conquista, é diferente. é. Acho que é sucesso não, mas Uhum. que pode interpretar isso muito mal. Mas você continuar fazendo o que você, porra, fazendo esse Judá de 11 anos, ainda É. continuar sonhando, ter essa mente ativa, sonhadora e conseguir realizar. Daniel, o Ítalo, o Rafael, o Alexandre, o molequinho. Acho que isso é uma conquista muito grande, assim, tipo, tá ligado? Isso já é um motivo de sucesso pessoal. E como um Sim. grupo, pô, caramba, a gente já consegue fazer. É. Que legal, que massa. Porque tem muita banda assim que fica naquela neura. Não, a gente vai gravar porque a gente precisa levar pra gravadora, a gente precisa, sabe? A gente Sim. precisa ter alguém pra. E fica aquela coisa assim, né, mano? E tem muita banda também que fica lá, que vai lá e fica esperando alguém olhar e falar assim: nossa, sua banda é maravilhosa, vou te É, né? contratar, É. sabe? Mano, Tem esses dois lados da tem. moeda, né? E eu não acho que nenhum tá errado, na real, assim. Não. É um jogo muito grande. Tá cada um tá com o seu interesse ali. É porque o meu interesse é tocar e o que acontecer tá acontecendo, assim. É lógico que eu não tô falando isso. Tem um lado da banda que é, porra, vamos crescer? Vamos. É. Onde, O como é que o Ítalo é esse cara. O Ítalo, ele tem essa mente. Sim. E não é um cara fissurado por isso. Mas que se fosse 5 Judá, tava fudido também. mas é bom ter um... É, esse meio termo é um ótimo. meio termo, É equilíbrio, né? um Um equilíbrio. né? Exatamente. Mas a gente é- fala muito de querer alcançar mais público. Né? É. Cara, como é que a gente consegue. Porque É, isso. isso eu tenho vontade. Mano, Pra eu queria que caramba. o meu som chegasse em mais pessoas. Não necessariamente que elas gostem, mas, pô, que conheçam. Sim. Quero chegar mais longe nisso. O underground tem um teto, né? Aí você, cara, como é que você consegue expandir daqui pra cá? Sozinho? Pô, mas a gente já gravou
É o 5º álbum da banda. Já foi pro Nordeste não sei quantas vezes. Já foi... Cara, É. como é que expande, mano? Como é que a gente vai entrar, sabe? Como é que consegue? Pra onde que vai? Você falando. Quais são os caminhos, os acessos? Quem Cê- pode facilitar? Vai ter que Cara, jogar o jogo. Fazer um acústico, mano. Acho que vocês fizeram um acústico. Pode ser. Pior que tá nos planos, Tá né? nos pior que tá nos mesmo? planos, cara. Pô, Falou olha, essa falei semana. zoando. Mas, mano, Não, mas da hora. É porque a brisa do acústico, assim, na minha cabeça, não é furar a bolha, caralho, vamos furar a bolha com o acústico, mas nem vai. Se pá, nem vai. Se pá, pode ser que fure. Sim. Mas mano, é uma releitura de uma coisa que a gente já fez que é pesada, e a gente fala, mano, vamos fazer isso aqui de um jeito mais suave, mais delicado. Que, mano, Eu acho que é o lance de você brisar, tipo, num som que já é seu, que já tá, tipo, moldado, já tá feito, e você, tipo, poder brisar em várias possibilidades, tá trazer ligado? outra É massa, versão né? daquilo Eu ali, né? particularmente gosto Eu Isso é muito foda, disso, quando a né? galera É faz, legal. né? Isso é foda. Que eu consumo música pra caralho e, tipo assim, tem várias bandas que eu gosto da banda aí, sei lá, e lançaram uma versão acústica. Pô, e eu piro pra caralho na versão Pô, o próprio acústica. POD, né? Tem uma versão Tem, acústica. eles têm animal, cara. Goodbye um for EPzinho Now. lá Tem que um é- EP, um EP inteiro acústico, cara. E É animal, disso sai assim. muita coisa legal, cara. Também, assim, dessa Sai. nova roupagem que você põe às vezes na Sim, versão. sim. Eu pego aquele CD, o acústico do Nat Roots, não sei se chegaram a Porra, ouvir. Nordeste a Maravilhoso. gente só E se- só e o tocou isso legal- aí, cara. E o Não tinha legal, nada tocando. que eles... As músicas lá do B viraram meio lá do A, assim. Sim. Legal, né? Que, tipo, era lá do Bzão de CD, os caras deram Você uma traz outra outra visão pra roupagem música. que a música, tipo, virou hit, tá ligado? É. E é uma Nossa. música que foi gravada há 10 anos Sim, atrás, que a galera passava ali, Esse só é o queria ouvir o acústico do Rio singles. lá? Isso, Esse é mesmo, maravilhoso. cara. É incrível Então, isso aí. Puta que e tem pariu, muita mano. música ali que é muito foda, que era totalmente lá do B, que ninguém Sim. dava muita atenção ali, e os caras... Tá nos Deram planos, outra- real mesmo. É mesmo, Sim. cara, feliz zoando e, pô, legal. Tá nos Isso planos. aí eles nunca falaram pra ninguém, provavelmente, né? Não, falando assim. Pô, Não, notícia de é- última, a gente põe, não fala põe a nada pra música aí ninguém, do... Não, mas acho que tem algum Urgente. registro acústico de vocês, não tem? Tem o quê? Algum registro acústico A gente tem de duas vocês? músicas Tem? acústicas que foi quando a gente fez um Catarse, que era uma das premiações, era receber 2 músicas acústicas. Ah, legal, mano. Que aí a galera Foda. recebeu, a gente soltou na internet depois. Foi mal. Ô, Daniel, você falou esse lance do. Tipo, puta, mano, pra onde que a gente vai, tá ligado? Eu vi isso muito no Dead Fish, né, mano? Dead Fish, tipo assim, meu, só todo show que tu fazia aqui em São Paulo era hangar lotado, todo pique fazia hangar lotado. Mano, onde os caras vai, velho? Tipo, Por onde que vai, né? aí foi assinou com a gravadora, lançou o 0 e 1, que é um puta disco do caralho. E, meu, e muita gente não entendeu. Muita Não, gente né? que, quando furou a bolha, muita gente olhou e falou assim: o que é isso? Olhou torto, né? Olhou- cara? Muito doido Não isso. né? entendeu, né? Mas era uma banda que realmente não tinha pra onde ir, mano. Não. E é doido, porque você tem o underground, ele te proporciona muitas. Mais um pouquinho. O underground, ele te Pode puxar pra você. proporciona muitas coisas, mas ao mesmo tempo, pra uma banda com essa história e bagagem já que o Pense tem, chega uma hora que você começa a dar umas barradinhas em umas coisas, mas isso não quer dizer que a gente. Em nenhum momento a gente se pensa fora disso, né? É. Nosso rolê é esse. Sim. Né? Vai ser final de semana, é isso aí. Tocar em Americana pra 100, no outro final de semana pra 50, dependendo da cidade. 200, se for no Nordeste, já é um sucesso pra. Porra, Vocês não se vê no Luciano Huck, não tô? Eu tô tocando domingão. Cara, eu me vejo, mas, mano, se eu fosse, eu ia achar essa da hora. tá pra Ia fuder destruir do mesmo jeito. É, né? se imaginou, já imaginamos, né? A gente já pensou assim, cara, eu trazendo esse pensamento muito do Ítalo, que ele é essa mente ativa de, pô, galera, vamos pensar desse lado É. game, Profissional, da profissional parada, e business, que é importante a gente É. ter lado a lado com essa ideia de, tá, também quero me divertir, mas isso aqui também pode ser um trabalho. Você fica tentando isso. pesar sem uma coisa ultrapassar a outra, sabe? Porque se você começar a pensar forma muito no linear. profissional, às vezes você perde o foco na música, É, né? tu pode perder teu tesão, até a tua paixão natural pela coisa. Acho que como sim. muita gente já perdeu, porque a parada virou trampo, cara. Virou. Ela fala, mano, eu não era esse cara, por que eu me tornei? Pô, nunca foi. Mas chega uma hora que você também não pode chegar capengando. Que é tipo, caramba. Mas a gente pensa, pô, ia ser maneiro estar num palco pequeno do próximo Rock in Rio. Uhum. Massa, pra tá caralho. tocando meio-dia, não. Porra, eu não tá reclamando, não. Tocar meio-dia no Mano, eu Lollapalooza. sou o tipo do Pô, cara que vamos nessa, eu tá gosto de ligado? tocar, mano. Já Sim. falei isso umas 3 vezes. Sim, sim. Então, se vai ter o Rock in Rio, palco 1, legal pra caralho. Vai ter o Rock in Rio, palco rua, legal pra caralho. Vai ter Americana num palco ruim, legal pra caralho. Mano, eu gosto de tocar, velho. Pode crer. O lance, eu acho que é esse, né? Uhum. Mano, é mó bizarro esse lance, porque a gente tem as nossas vidas fora da banda, todo mundo tem trabalho, tem outras coisas, tem os problemas. E eu acho que é por isso que eu gosto de tocar, porque quando eu tô no ambiente do show, no palco, é só aquilo que importa, né, mano? Sim.
tipo, É um momento de eu sendo eu o máximo. Ali você consegue extravasar, tipo, tirar todos os... É, todos muito os- louco, velho. Aquelas coisas ruins que você tá, tipo, vivendo ali, você, Total, no palco ali total. você extravasa, né, mano? Vocês falaram do rolê lá de Nordeste. Como que foi, mano? Foi uma turnê que vocês fizeram lá, né? Oi, E cara, aí, como foi essa turnê aí, mano? Como é que é, ajudador? 13 shows em... Esqueci agora, cara. Foram 10 shows em 13 dias. uma 13 coisa assim. dias, isso aí. Esquema é a Europa, né? Quase. Assim. É, eu ia falar agora, foi Você esquema. tocando todo dia, assim, cara. Foi legal, mano. Eu sempre acho mó da hora tocar no Nordeste. Eu achei demais. É cara. um corre suado, mano. Apertado, pesado. Todos os muito sentidos, bom. né? Mas é isso Suado. mesmo. Suado é nesse esquema mesmo. É quente, é pouco tempo de dormir, é casa pequena com muita gente. Onde é que vocês tocaram lá? Começou no sertão de Foi Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Souza, Souza. Fortaleza. Aí vai descendo, não Vai vou lembrar a descendo, ordem né? não, até chegar em Fortaleza. Teve uma galera Salvador. que abraçou vocês lá, assim, tipo, uma galera falando, caralho, Cara, muito sempre público aqui, tem. assim. Mano, Porque- na moral, todos os shows a gente foi muito bem É. abraçado Uhum. com o que o Pense, o tamanho que o Pense é no Nordeste. A gente, porra, mano, a gente sentiu, caralho, a gente tem um peso legal nesse lugar, velho. Porque assim, tipo, por exemplo, você vem tocar em São Paulo, pô, já é uma galera diferente, uma galera que já tá com, né, tipo, puta, tem show evento de rock, os caras têm mais É muito proximidade diferente, com isso, muito, né? muito E diferente. no Nordeste não tem tanta banda que é Consegue que ir pra ir também, pra né? lá, né? Então, tipo, os caras vai e os caras recebem um jeito, tipo, faz uma puta festa. É diferente, Foi mano. massa, né? É Fortaleza, a gente ficou um dia lá inteiro com a galera Uhum. fez o churrasco lá, a gente ficou, pô, tomando. A gente, pra ir pro rodoviária pegar um ônibus, tava num churrasco na casa do mano com uma galera, assim. Que foi Com no show. piscina, que foi no Piscina, show. que foi no show, que a galera Aí só a gente queria saiu ver de a lá e gente foi pra bem, tá rodoviária. ligado? Foi Trocar uma uma massa, ideia, mano. Foi legal pra muito caralho massa, isso, olha aí. né? Nordeste é A muito parada incrível, mais mano. humana, mais próxima, assim, né? Mas. Acho da Pode hora. crer. Bem bom, velho. E engana-se também quem acha que, tipo, a galera do Nordeste não tá ligada no rolê, porque puta, Tá ligado pra mas pá, caralho. até mais Mano. na Acho frente que eles da não têm gente, tanta né? oportunidade, Tem assim, muita né, banda de boa, as bandas Muita irem e banda, tal. e Mas muita muito coisa bom. foda acontecendo lá, cara, de movimentação cultural, estrutural, de rádio comunitária, de É. festival. Ixi, Sim. tem algumas coisas que eles dão um baile. A gente, assim, ó, É que a gente tá aqui achando né, que a gente tá no eixo sudestino aqui, que a gente tá com. Aí na barriga, a gente tá os caras comendo passam uma bola. visão pra gente de que é um jeito lá e quando você vai pra lá, você fala, mano, não é isso Não. que acontece. É uma Aí eles parada trazem a diferente, gente né? pro lado humano da Uma coisa um humana pouco. também. Uhum. Sempre uma experiência muito única, né? Voltar assim, volta tipo, caramba. É intenso, né? Volta Intenso, você cansado, volta velho. cansado, mas volta, tipo, renovadão É, pra isso encarar tudo, assim, tudo, a tua vida, Verdade. teus problemas. E fica com uma saudade, né? Dá uma saudade Dá uma bizarra, saudade, assim. dá vontade de Parece que voltar, teu velho. coração ficou lá, saca? Muito É. doido. Teve algum perrengue lá no Nordeste ou não? Ô, Deu mano, tudo sempre certo? tem, sempre tem. Se tiver perrengue, né? É que um amigo meu falou assim, mano, você tá no rock é pra se fuder, irmão. É. Você tá Só no um rock é lema, pra se fuder. quase É um porque lema. assim, geralmente, às vezes não tem aquele perrengue absurdo, mas são pequenos perrengues todo dia. Uhum. Por exemplo, carregar muito peso é um perrengue, mano. Pra mim é um perrengue fudido. Eu odeio carregar peso. E todo dia não tem o que se fazer, mano. Todo dia a gente carregava peso pra caralho, mano. E era muita coisa. A gente parecia uns malucos, né? Cara, parece que a gente é uma família que tava se mudando de Juazeiro do Norte até Salvador. Assim. Vamos de cidade em cidade, busão em busão, levando sei lá quantos quilos de Mano, equipamento. era muita Sei lá coisa. quantas malas de merchandise e vai descendo. Pega o próximo, toca, pega o próximo É. busão. Bota tudo no busão. Esses, Pega o próximo. esses perrengues eram diários, né? Tipo, Todo dia. dormir pouco. Mas não teve um perrengue que a gente se fudeu pra caralho, não, teve, Não, não. não. Assim, às vezes Dessa esbarrou numa vez, falta não. de estrutura ali ou outra, mas É. é uma coisa que a gente também, meu irmão, sem tempo Já ruim. imagina, né? Já imagina, é o que tem hoje, é um ampli desse tamanho. A gente vai fazer, se for desse tamanho ou desse tamanho. Um pacote de 12 ou um cubo, meu irmão. Se for um meteoro, um Marte. Foda-se, mano, vamos nessa. Vamos fazer e entregar o nosso Mas melhor os com o que tiver, contratantes tá ligado? aí, é legal que tem os É melhores. legal que tem o maiorzão, tá? Isso não quer Entregar um dizer. show melhor e tal. Não quer dizer que se você botar um meteoro lá, eu vou ficar assim, né? Mas- Ajuda nós aí também. Ajuda nós aí, pô. Mas Mas se vocês, tiver, nós vamos mandar brasa. vocês levaram toda a estrutura de ampli, de... Não, não dá, não, mano. não Não dá, tem né? chance. Vamos, cara, Tem chance. isso, né? Aí, Aí tem que ser banda bem grande pra Bem grande, conseguir. né? Tem um Iron Careca, Maiden que chega né? assim, que já Ah, só não. avião só pra isso. A gente foi de avião, o resto a gente fez tudo de ônibus. Tudo de Mano. busão. Busão de viagem. assim. Não, e de Juazeiro do Norte pra Souza, a gente foi de Uber. Mano, enfiou coisa dentro de 2 Uber e foi, Foi né? embora. Maluquice, mano. Eu vi uma entrevista de uma mina, aquela mina vocalista que era do Cansei de Ser Sexy, ela fala assim, meu, tocar é muito foda, mas o que me deixa triste é o antes de tocar. Aquela coisa de você ter que sair pra ir até o lugar, pra você ficar Sim. esperando 2 horas pra você tocar. Sim. Aquela coisa, você fala assim, mano, tocar é É. foda, mas a parte chata do rolê de fazer turnê, de tocar pra caralho, é esse bang de, mano,
Você sai daqui, você vai pra lá, chega no hotel. Aí o hotel tem que esperar. Às vezes nem tem hotel, né? Você vai direto pro pico Ou do vai por show. Vixe, tá Aí tem que acontecendo ficar 3, direto 4 também, né? horas lá pra começar a organizar o show pra você tocar, né? Sim. Então esse que é o chato do rolê, É né? o velho? chato. É a parte trabalhosa, né, de ter a banda. Porque tocar não é trabalhoso, mano. Não, Tocar, tocar na tranquilo. real, é a parte divertida, é boa, né? Mas todo o resto é um trabalho, né? Um trabalho. E a estrada te dá uma sabedoria maneira também, né, Jdan? Pra E é tudo caralho. válido Foda, também, cara. né? Tudo é Até válido. os Viajar com teus perrengues, brothers também é tudo isso legal. muito Se aprender, foda. tipo, cara, era isso também. Outra etapa. A gente nunca tinha ficado, porra, toca final de semana e ensaia quinta-feira. Beleza, é uma situação. 15 dias, todo mundo junto. É outra situação. Aí, E não deu briga, né? e não deu briga. Não deu Então merda. eu falei, opa, Isso peraí. Cara, Então, eu fiquei orgulhoso deu disso. liga real. Deu liga real. Deu liga real. Ninguém caiu no tapa, ninguém. Assim, a gente suou pra caralho um ao outro, mas porque tinha brother já. Mas você vai aprendendo como é que a forma que um não escuta música antes de dormir, o outro quer silêncio, o outro quer escutar um O som. outro dorme mais tarde, o outro dorme mais tarde, o cedo. outro dorme mais Isso aí a cedo. gente se dá bem nisso aí, Só se dá mano. bem, Se dá assim. bem. Legal que essa estrada vai trazendo toda essa sabedoria de convivência que a gente aplica no dia a dia da banda também. Porra, imagina as bandas que fica, tipo, 2, 3 meses enfiado no. Meu irmão, a gente se detonar. Os caras. Detonar. O Dead Fish, até onde o Rodrigo fala, a primeira vez que acabou foi muito. Pensa também, sabe? É, Foi a primeira. quando a gente talvez, deu né? a primeira terminada, que tava tocando bastante, falou, mano, vamos dar uma pausa de um ano aí. Segurada, cara. Mas era por causa de convívio, de Mano, eu desgasta, né? acho que foi um desgaste. Não tem Desgaste, férias, cara. mano. Um ano inteiro tocando, aí o outro ano, um ano inteiro, outro ano, um ano inteiro. Aí você precisa de um tempo pra você. Caralho, mano. Vocês querem mais cerveja? Não, eu tô de boa. Tô de boa, tô de Tô boa. de Não, boa. eu aceito uma cervejinha. Vídeo uma comigo aí, né? Tá, então traz uma pra mim também. Desculpa te atrapalhar, continua. Nada que isso, pô. Não, acho que era isso que eu não queria falar. Não, pode crer, cara. Pode Só, falar, só pode pra falar. complementar esse assunto. Não é porque desgasta muito, né, cara? Às vezes pode ser amigo que for, cara, mas, pô, você ficar 3 meses enfurnado, viajando de avião, tocando, tal, não sei o quê. Aí tem muitas bandas que já vai todo mundo louco, né, Ah, mano? mas na Aí, real, puta, você vai ter problema com qualquer pessoa no mundo que você fica 3 meses juntos. Não é impossível você passar ileso 3 Com meses. namorada, esposa, Qualquer né? coisa, Dá mano. uma cara. escamada. até com quem você trabalho. transa, com quem você não transa. Imagine Fica com a banda, brother, não né? vai dar. Total. É. E o Judá, mano, fala aí, mano, como é que foi o que aconteceu pra saída do Lucas, mano? Do Vocês- Lucas, é, do Charlinho, do Cris. De todos, né? Tipo, É, ele saiu. Mano, a real é o que que aconteceu? não tem muito segredo, mano. Os caras cansaram de fazer isso. É cansativo, mano. Não, o Lucas tava meio na vibe de quero fazer outras coisas, quero mudar, quero fazer outras paradas, cansei de tá fazendo isso aqui. Super válido, mano. Eu já cansei algumas vezes, mas não quis sair, mas, pô, cansa. E como foi pra você isso, irmão? Porque Receber essa assim, ele era o vocalista, né? Ah, foi paia pra caralho. Como qualquer um da banda que saiu, eu achei muito paia. Eu nunca gosto que saiam da banda. E nunca saiu alguém tretado que se odeia. Nunca teve isso. Então todo mundo do Pense que saiu até hoje, eu achei muito ruim. Mesma coisa com o Lucas. Quando ele falou, eu fiquei triste igual quando qualquer outro falou. Porque pra mim, aquele momento, aquela pessoa era um pedaço do Pense, né? E sair um pedaço do Pense, pô, machuca, mano. Você fala, porra, vamos perder esse cara que é mó da hora. Vamos perder o Lucas, que é um baita vocalista. Vamos perder o Chris, que tocava guitarra, que era um cara que muito importante pra parte administrativa da banda. Enfim, todos eles foi aquele cara, não queria que você saísse, mano. Mas é isso, cada um quis fazer alguma outra coisa, né? Tipo. E é isso, foi isso, mano. Não, Ele foi, o último com ele foi o Realidade Vida e Fé, né? é. O último que a gente Que lançou é com um ele. disco que, puta que pariu, cara. Foi o disco que colocou a gente bem lá em cima no underground, mano. E o legal do Pense, cara, é que as letras, elas são bem, assim, a gente pega, assim, pelo rolê do hardcore, assim, do antigo, né? Que era uma coisa mais de protesto. Aí depois veio uma coisa que era mais falando de besteira, de coisa de adolescente e tal. Aí depois veio mais pro lado romântico, pro lado emo da coisa e tal. E o Pense veio com essa coisa mais Old school, né? old school, mas não tô falando assim em questão de letra, assim, tipo, de Não, coisa sim. de falar de espiritualidade, falar de conflitos É, internos. falar de conflito interno, de modo de- diferente, de um modo que não fica clichê, sabe? Aquele coisa assim, Aham. sabe? E isso é o bagulho. E tem muito disso nesse disco do Realidade Vida e Fé que eu gostei pra caralho. Falei, Tem. caralho, mano. Esse álbum é muito foda, assim. Eu mano. acho muito massa que o Lucas sempre foi muito sincero com o que ele escreve, assim.
Ao ponto de ele ser tão sincero de ter música que ele fala, mano, eu nem acho que isso aqui é o que. Eu nem penso mais desse jeito. Eu já mudei meu pensamento, que eu falava aqui nessa época. Então, e hoje, com o Ítalo é a mesma coisa, assim, né? Ele é muito sincero com o que ele tá escrevendo. Ele não tá escrevendo letra pra tocar na rádio. Vou fazer uma letrinha bonitinha pra tocar na Sim. rádio, ou pra. Sei lá, ele faz uma coisa sincera, que eu acho que. O Pense é uma banda sincera. Eu acho que a gente é uma banda sincera, mano. Mas, assim, você já teve algum momento, assim, ali que você olha assim, você fala assim, pô, cara, essa letra aqui tá meio. Essa parte aqui da letra não tá legal, não. Mano, Tipo, teve toda teve por- esses lances, vocês eram Não, mais com tipo, ah, certeza. Assim como a teve gente confia em riff, você, manda, teve. manda brasa, manda brasa. Não, teve, mano. A gente sempre foi muito aberto pra trocar ideia. Uhum. E hoje não é diferente. Sim, O sim. Ítalo fez letra que a gente falou, ah, mano, não Não bateu, rolou, né? ficou legal não, vamos fazer outra coisa, vamos colocar outra palavra aqui, vamos tentar mudar isso. O Danny Boy fez muito isso, né? Tipo, Sim, sugeriu outras coisas. E a gente tá gente- sempre aberto pra... Então, Assim, ainda não, mais- não dá pra gostar de tudo, 100% tudo, mano. Sim. Mas na minha opinião não tem nada ruim. Tem coisa que eu mudaria, mas é um capricho meu. É quem tá fazendo é o Ítalo, quem fez foi o Total, Lucas. total. Mas nunca vai ser daquele jeito que você sonhou perfeitamente, né, mano? Às vezes vai ser Mano, uma coisa que você às acaba vezes queimando. é, às vezes não. Tipo, tem É. hora que você fala, caralho, essa música é perfeita. Tem outra que você fala, legal. Legal. Passa. Acho que o Tá grande, certo. grande lance é esse, a gente ter essa abertura de falar, cara, acho que essa parte aqui não. Pô, o que que você quis dizer aqui? Eu acho que não ficou muito claro. Tipo, a Rolou gente muito fez isso. isso. Tipo, rolava. Enquanto o Judá ainda tava nesse trajeto de sair de BH pra vir pra São Paulo, eu e o Ítalo, a gente tava muito junto. E aí a gente escutava as guias no carro. Ele, pô, e o que você entendeu? Eu falei, eu entendi que isso aqui. Aí ele, não, acho que ainda não ficou claro. Aí, pô, então, pra mim, não, pô, vamos legal. por esse Foi tudo lado. conversado, mano. Tipo, Muita conversado, coisa. assim, sabe? Pode crer. Riff, letra, tudo. A gente fala, mano, vamos tentar fazer outra E coisa. ninguém com ego inchado também, não. Não. Assim, cara, não tá legal, muda. Vamos nessa. Pô. Então, disso que eu até, tipo, por isso que eu perguntei aquela hora lá de você estar entrando você ser novo na banda, de você ter essa liberdade, né? De chegar pros caras e falar, ó, mano, porra, a música tá foda, mas essa parte aqui da letra, não tô concordando. Mano, quando os caras Não. entraram na banda, uma coisa que eu fiz questão. O Ítalo Pô, isso é também. verdade. Eu falei, mano, vocês é do Pense, vocês não é contratado pra estar A com banda é nós. de vocês, É. assim, cara. Eu quero que vocês sintam parte do que é isso. Que eu pense é isso aí, mano, que tá acontecendo. Não é eu, não é o Você não acha Lucas. que demorou um cadinho pra se virar na cabeça de todo mundo, não? De Ô, que meu, você fala? de entender que, tipo assim, meu irmão, essa banda é tua. Eu acho que Demorou você não. naturalmente. Eu acho que Eu acho que você foi até rápido. Mas é porque a gente se conhecia. Mas É, do Ale e o também. Rafa, eu senti que eles entraram meio. Eles aceitavam tudo e não falavam nada. Pode crer. Eu falava, mano, eu preciso que vocês tenham opinião, caralho. E hoje eles têm, mano, é mó da hora. Legal. E eu entendo eles. Eles chegaram numa banda que já tem, sei lá, na época tinha 16 anos de estrada. Sim. Já era consolidada, eles entraram meio assim, putz, vou entrar na minha aqui, fazer o meu quietinho. Eu Sim. falei, não, mano, eu quero que vocês sejam vocês e tenham opinião nas coisas, né? A gente comentou da saída do Lucas, né? E a entrada do Ítalo, né? No vocal, acho que conseguiu manter, tá ligado? Segurar, assim, da questão de letras, enfim, de manter o legado, né? Que você Sim. falou que já era uma banda consolidada. E que eu perguntar, quando vocês gravaram o CD, o último que saiu lá em 2024, rolou muita expectativa do público, se ia ter aceitação, como que ia ser? A gente falou no comecinho, mas eu esqueci de fazer essa Tava, pergunta, porque com era o quê? certeza, sim, Era uma mano. nova formação, era Com o Ítalo certeza. nos vocais, Toda né? banda que troca o vocal como- gera uma expectativa em cima do que vai ser feito, Sim. né? Como foi pra vocês, assim? Deu aquela Cara, ansiedade, tipo, Teve uma porra. ansiedade real, com uma certeza ansiedade, teve. uma cobrança nossa. Aham. E em algum momento a gente permitiu a cobrança externa entrar, né? Acho que a gente entrou um pouquinho naquela. Não, depois a gente. Opa, peraí. Quem tá fazendo isso agora é a gente. Enquanto a gente não estiver satisfeito com isso aqui, a galera vai esperar 5, É. 10, 20 anos. Peraí. Enquanto a gente não sentir firmeza que isso aqui é o que a gente quer fazer, não vai sair nada, mano. Pô, aí, na hora que a gente entendeu, se ligou que tava no caminho, que tá tudo dando liga, e inclusive essa construção do Ítalo, eu acompanhei muito de perto, de novo, porque o Judá tava nesse processo de sair de BH e vir para São Paulo, e foi uma coisa muito natural. A gente testou umas outras pessoas que não deram liga, algumas pessoas É. próximas, outras que não, e o Ítalo foi se construindo de certa Uhum. forma, assim, né? Fazendo aula, ninguém chegou e botou uma pedra na cabeça do cara e falou: ó, você agora vai cantar, você é o vocalista. Ele chegou um dia, mano, posso fazer Posso um teste tentar? aí? Ele, a maior humildade do mundo, inclusive, você era meio contra, né, também dele. Eu era meio contra dele É. cantar, porque eu Ah. achava, mano, é mais uma mudança, Mais uma velho. mudança. Mas é porque eu sou Não, pra falar, eu sou um cara que não arrisco muito. Ah, Então, entendi. já era muito risco correndo. Eu falei, mais um, mano.
pergunta bem idiota. Aquela música Eu Não Posso Mais, é o Ítalo que canta? Ele canta. É dele, então letra, meio que ele é já- dele, é dele. Ele já meio que já se arriscou ali um Então, pouco. irmão. Ele já cantava, tipo assim, ao vivo ele cantava muita coisa. Pô, legal. Ele Então tava, ele já tinha a vibe. voz dele era muito presente no show já. Uhum. A galera se identificava muito com Pra ele caralho, também, né? muito. Então era uma coisa que tinha uns indícios, assim, ó. É. Até que naturalmente a coisa foi acontecendo e ele pediu, posso fazer? Ainda pediu, né, pra galera, tipo assim, uma coisa, posso tentar? E aí Foi. foi interessante. Eu lembro que eu tava na casa dele, eu vi uma guia, aí tinha uma galera assim que gravou, mandou a guia de voz, aí eu falei, pô, e essa aqui no fundo aqui, o que é isso aqui? Aí eu lembro que ele tá meio tipo, sou eu cantando, dá play nessa porra aí, vai. Daí eu falei, caralho, é você? É. É você? Gravou onde? Em casa? Meu irmão, pode ir pro estúdio cantar. Vambora agora, meu irmão. Vamos nessa. E naturalmente eu acho que a gente começou ele começou também a entender, né, qual o papel, a É função que na dele real, agora mano, também. no começo, a gente tava meio confuso se. Tipo assim, eu senti que no começo ele tentava fazer natural. Todo mundo que cantou, fez os testes, meio que tentou fazer o que o Lucas fazia. Tem esse lance, né? Porque essa questão de criar uma coisa só quer manter aquele padrão. Só que com o Ítalo, mano, assim que a gente começou a fazer os testes e ensaios, a gente chegou na conclusão e falou, Ítalo, na real você tem que cantar do seu jeito, mano. Tipo, assim, a nova roupagem do que a gente já fez. Se fosse pra ter um cara igual, a gente tentava convencer ele de voltar, sei lá. Ou pegava um cara que tem um vocal muito parecido com o dele. A ideia é mudar mesmo. Mudou, caralho. Mudou 3 pessoas. É muita coisa pra você mudar numa banda. Batera também, tipo, muda muita coisa mudar um batera, caralho, né? pra caralho. Muita Porque coisa. cada bateria tem um estilo. O Alexandre já toca no clique, sabe? É. Trouxe uma roupagem bem mais moderna também pra banda. Sim. Não desmerecendo o Charlinho, Não obviamente. tem nem que era um como baita desmerecer o batera. Nem Charlinho. tem como, Charlinho é né? um Mas monstro, filha cara, da o cara puta. também é um cara foda, que todo mundo admira pra caralho, ele pra caramba, Charlinho né? é monstruoso, mano. Mas é uma outra escola ali de bateria e tal. Tem uns vídeos do Charles tocando as músicas do Realidade, Vida e Fé, né? Tem. Assim, tem. pô, você olha e fala, vários, ele tá "Caralho, animal, cara, toca animal." demais, Mas velho." era isso, mano. Tipo, mudou. A gente falou, mano, mudou, caralho. O Pense mudou. É isso mesmo. Vamos aceitar, mudou. Então, Ítalo, você vai cantar do jeito que você se sente mais confortável, mano. Do jeito que você acha mais da hora. Sabe o que é muito doido? Eu percebi que quando a gente aceitou de fato essa mudança, o público também veio com a gente, É. naturalmente, sem forçar a barra, sem forçação de barra, sem É, querer vender alguma coisa goela abaixo dos outros. É. Uma coisa que naturalmente foi se construindo, uma identificação com essa versão Nova da nova banda, da né? E é banda. foda que você, tipo, você para pra ver se fala assim, tipo, pô, passa por todas as bandas. Você vê, pô, tem o. Como que é o nome daquela banda do Rio de Janeiro lá, mano? Cazuza, cara. Cara Barão Vermelho. Vermelho. Pô, saiu Cazuza, o cara foi lá, Uhum. tá, isso, teve o. O Rodolfo saiu, aí, o Digão, do Sim. Raimundos, o O Comeback Kid, que é uma influência nossa pra caramba, assim, né? O Andrew, ele assumiu, né? É. Tá. O Max do Sepultura saiu, entrou o Derek, que é totalmente diferente do Também, Max, sim, entendeu? A É gente tipo. tem muito exemplo aí, né, mano? É. de- Tem, pra Mas caramba. também tem aquela coisa, né, mano? Tipo, você mudar, você conseguir ter esse lance de conseguir mudar a essência. Não tirar a essência da banda, mas conseguir mudar sem perder a essência e não se tornar cover de você mesmo. Sim, isso foi importante. Daí a importância, acho que, da musicalidade do Ítalo também, né? De, tipo, ter essa direção quase que orgânica de forma nele, assim, de, tipo, de trazer essa bagagem que ele tem musical também, Sim. né? E É. de direcionamento, que a gente, pô, cara, tá legal isso aqui que ele tá propondo, vamos nessa, vamos abraçar essa ideia, vamos indo, assim. Porque o ser vocalista é foda, porque é o frontman, ele que tem É. que levar tudo, ele tem que. E a gente Linha tava de falando dessa frente. parada uma vez também. Cara, o cara era Foda. 20, passou 20 anos tocando guitarra. O vocalista ele é 3. Quer fazer o mesmo então. julgamento, sabe? Tipo, Não dá. não dá, mano. É uma resposta. Tá ligado? É uma Mas- resposta, mas que agora, Mas tá, pô. naturalmente, já tá Não, fluindo. tá rolando, a gente sente que cada tempo que passa ele tá. Ele é mais um vocalista, mais um frontman. Sim. E mais se encontrando no rolê mesmo dele. Dele ali mesmo. Quem que sou eu cantando? Quem que é o Ítalo vocalista? E ele tem se achado. Tá sendo mó legal pra nós, né? Pra caralho. Porque tocar guitarra no show é uma coisa, cantar é outra. É outro Outro esquema, rolê, Olha, outro ele fala esquema, muito né? isso. Sim, eu confesso que o primeiro show que eu vi com ele foi esse, do Rockfest lá, que eu vi vocês. Faz um tempo que eu não vi o show do Pense e foi com ele, né, agora. E, pô, achei massa pra caralho, assim, acho que ele levou bem pra caralho. O show de vocês foi sensacional. Massa. Assim. Da hora. E uma galera nova, assim, isso que eu gostei pra caralho, É. tá ligado?
uma molecada nova, assim, de 15 a 25 anos ali, A tipo. gente notou isso. E eu Caralho, falei, chegando uma molecada caralho, nova. mano. E é que eu falo pra esse arrombado aqui, que ele fala, molecada, não quer mais ouvir rock, só quer TikTok, pau. Eu falei, não, mano, tá rolando uma cena, tem uma galera Tem uns nova perdidos aí colando. mesmo. Tem, mas tem, velho. O A show gente dos tá caras tentando tava chegar aí, né? Vamos ver qual a bombando, forma velho. mágica pra gente chegar. Não sei Sim. se a gente vai ter que fazer videozinho no TikTok, mas. Ó, se for Tem que fazer dançando, é só dancinha aí, ó. negação. Ó, se for dançando, dá ruim. Negação. Mas às vezes dançar ruim é que dá bom, Tá né? bom, né? Sei. Mas, pô, eu achei legal pra Sim. caralho isso, porque é a molecada que ajuda chegando. a gente que toca, E né? essa é a importância de fazer os shows gratuitos também, né, José? Pra A caralho. gente chega na Caralho. molecada, a gente acha, cara, mas ainda é uma visão muito elitista, cara. Porque a gente tenta tirar da gente que, tipo assim, ah, não, show do hangar. Cara, mas não é qualquer moleque que tem 50 reais pra pagar, tá ligado? Tipo, É. 50 reais hoje em dia é verdade. grana pra Não, caramba, isso é só cara. ingresso, sem contar o Uber. Ingresso, o lanche, Uber que acaba, cerveja, fala, mano, a não casa vou no show. atrasa e o cara mora no interior de Santo André. É Ih, foda. meu irmão. É porque Interior de Santo André não, no caso. Não tem o que ajudou muito a cena ali de 2000 que a gente tava falando lá atrás foi também o preço do ingresso. Agora você falou isso, Muito, e eu cara. pensei nisso, que a gente ia no Muito. hangar, Era 10 pô, o conto. ingresso era 10 conto, era 5 conto, você entrava no E hangar. as coisas estão aumentando Show. de preço, teu poder de compra só diminui. Banda Tá ligado? gringa, É. aí A que gente doido, pagava era 25. 30, tá ligado? 25 pra ir ver a Fresno, já achava, puta, 25 conto na porta, Foda, né, mano. mano? Caralho. Foda. tipo, E hoje você Bagulho vê um mudou show mínimo 50, sem É. entrar. Larga, Dois, larga, hora, 50, o bagulho pra você 60. beber, uma Larga de long descontinho. neck é vintão. Porra, você tem uma 3 long neck entrada, já 100, largou você fala, 200 caralho. conto, O cara, foda sem é conta, que foda. esse ecossistema aí, se você não entra nele, você não é nada também. Você não toca, você não Sim. faz nada. É foda. Tem Foda, que fazer né? parte até um certo ponto, Complicado, mas é mano, foda. mas é. Mas a gente entendeu também que, tipo, fazer essas intervenções artísticas com a estrutura que, sei lá, um evento de prefeitura permite, você Sim. consegue chegar a uma forma de expandir a tua ideia também. Chegar nessa molecada, tipo, ó, a gente tá aqui, a gente existe. Olha, caramba, eu fui impactado assim, cara. Num evento de praça, de rock, quando eu fui, caralho, que som irado. Que banda que é? Ih, é do meu bairro. Caralho, é autoral, sabe? Eu tive esse choque quando eu tinha 15 anos, tá ligado? Então, eu acho que esses moleques que estavam nesse show aí, possivelmente alguém deve ter tomado algum choque ali de. Caramba, que legal. É. Som legal, tem uma galera. Às E vezes nem às sabia. vezes- né? E E outra, a banda e outra é de parada, São Paulo, caralho, tem né? um negão na guitarra, tem um É, um negão cara que cantando você, pô, ali, mano. mano, mas isso aí é coisa que E às vezes Tem, nem você cara. não sabe disso, mas não entende direito, mas, mano, com certeza tem muito Tem disso. pra sim. caramba, E as- assim, cara, e as- muito doido. E às vezes nem sabia, né, que ia ter show lá, porque como Não. lembra, tinha um monte de prédio em volta, né? É. Então imagina, o cara tá lá, Exatamente. mano, que porra, o cara gosta de rock, desceu lá, viu, porra, Massa, na né, porta cara? da casa do Porta cara, de tá casa, ligado? às vezes Foda pra caralho. você muda a vida de uma pessoa, às vezes assim, sem Porra. querer, cara. E eu vezes- acho que entra naquilo que tu falou de como que a gente pode furar a bolha. Porque nesses shows você acaba pegando uma galera que talvez não teria oportunidade intencionalmente de ir num show, mas conhecer o som e falar, pô, é legal isso, assim, né? Então, eu acho que entra naquele lance de você conseguir furar um pouco a bolha, assim, de repente. Você pega Sim, uma total. outra pessoa que de repente viu seu som pela primeira vez, curtiu e de repente começa a acompanhar, pô, já valeu a pena pra A gente é caralho. doido pra, sei lá, a gente tá brincando, falou, cara, pô, a gente podia ter entrado na virada cultural, né? Sim. De quando, caralho, Sim. puta, que queria porque queria. É, o Circuito Sesc também ajuda pra caramba, Porra. pra tu entrar pra uma E o outra Sesc- galera. Nada a ver do nosso rolê, mano. Outra galera. E o Sesc Galera que tem olha mais- o cartazinho do É. Sesc, ó, tem uma banda de rock que vai ter 20 conto, eu vou colar. Aí vem uma outra rapaziada que não é a é. tua. E a estrutura do Sesc, pela pra Animal, tocar, em São demais, Paulo, cara. assim, É uma das é maiores foda. estruturas que tem pra Absurdo. banda de tocar assim Sim. é o A Sesc. gente tá né, cara? tentando, estamos tentando. Vamos ver. Sobre esses eventos, assim, em praça, assim, a gente gravou com o Guilherme. É Guilherme, né? O batera do Street, né? Isso, Veio do aqui, Guilherme. Dogs. do Street Professor, Dogs, né? professor. Ele veio aqui Gente e ele gente deu uma finíssima. notícia boa pra gente, cara, que tinha um evento que rolava lá, uns 15 anos atrás, que era o Street Rock. Street Rock vai Não sei se voltar, você né? chegou e ele Não. falou pra gente que, cara, tá com o projeto de voltar. Se voltar, mano, Animal, vai mano. rolar Foda tudo demais. isso que a gente, né, tá falando aqui, vai rolar de volta, assim, vai ser bom pra caralho pra É cena, importante assim, pro tá ligado? ecossistema do negócio, Pra cara. caralho, mano. E também atrai mais molecada pra ver, que nem você tá falando, pô, às vezes a gente sempre conversa disso aqui, não sei o que, tipo, pô, molecada não tem mais referência de rock, assim, tipo, pô, o moleque vai cresce com bagulho de TikTok e tal, não sei o que, É. não tem uma referência, pô, às vezes você vai num show lá, gratuito lá na praça, lá, os caras, pô, caralho, mano, tocando guitarra, pô, quero tocar esse bagulho também, tá ligado? É massa, cara. Mas Pô. isso aí na real, um desafio, isso que você tá falando. Mano, chegar na molecada, Você conseguir. os caras olham pra nós, vê a gente com a cara de 30 a mais, mano, Hum. você acha que eles têm interesse mesmo em escutar nós? Acho que não. Mas tem que dar um jeito de chegar lá. Não, mas Tá eu quero ligado? mesmo, mano. Você é louco, velho. Mas, assim, a gente tem chegado, né? Tá Eu conseguindo. acompanho essas paradas de
Os stats, Os quanto tá a média stats, de os galera que status lá, tipo, consome. quantas pessoas ouviram, como é que tá, não sei o quê. E eu percebo que o público, sei lá, 20, 25 do Pense deu uma crescida nesses últimos Uhum. anos. Deu, cara. E era uma luta pra gente conseguir esse público, mano. Não é não é um público que tá muito aberto, ou sei lá, a gente não tá chegando fácil neles também. Uhum. É um A gente tá desafio tentando, que nós tá muda a tentando aí. forma de comunicação. Sim. Tudo eu acho que é válido, assim, pra gente tentar chegar, angariar essa O galera. que vocês estão sentindo que tá ajudando? Que é a internet, o Instagram? Pra caramba, acho que tudo é uma somatória, né? Mano, eu acho que Um pouco de tudo, é o talvez. trabalho mesmo, né? O conjunto um pouco inteiro. Você planejar os posts, você ir no show e tirar umas fotos massa, um videozinho pra você publicar depois. Que, pô, vai chegando algum maluco que não faz ideia e vê o vídeo e falou: caralho, deve ser legal a experiência do rolê. É muita coisa, mano. É a forma mais acessível que esse disco veio também, eu acho que eu atribuo muito a isso, assim, tipo... Tá, tem todo um lado filosófico ainda por trás da lírica envolvendo a escrita do Ítalo, mas ele deixou um pouco a coisa um pouco mais acessível. Então acho Sim. que isso ajuda pra mensagem chegar de primeira e entendi. você conseguir Uhum. captar. Opa, já entendi. Já entendi o que esse cara quis dizer. Isso é pra mim. Olha É isso. que as letras do Lucas, quando o humano se identifica, ele se identifica pra caralho, porque é uma parada meio muito íntima, assim, né? Muita letra do Lucas é muito íntima. Então, o cara, quando ele gosta da letra do Lucas, é porque ele se identificou pra caralho com aquilo. As letras do Ítalo tem muito esse lance do íntimo dele, das experiências dele, mas o Ítalo eu sinto que a linguagem dele ela é mais macia de ouvir, assim, de Fácil de digerir. interpretar, Mas, assim. mais abrangente. é, O Lucas, ele era mais. Colocava mais metáforas, coisas, o Lucas era analogias, umas né? viagens pessoal dele, né? Legal pra caralho, inclusive. O Piro, o cérebro do Lucas deve funcionar de um jeito mó da hora. Aquela primeira faixa no segundo álbum. Esqueci o nome do segundo álbum agora, desculpa, mano. Além daquilo que te segue. Que é ele Contra a cultura. parafraseando uma parada, assim, É. tipo, contando uma história. Eu falei, caraca, isso Sim, aqui eu é achei contra a foda cultura, pra né? caralho, É. assim. Porra, é bem diferente, né? Sim, Difícil sim, você ver sim, uma pra caramba. banda que Ah, começa quando assim vocês deram foda. uma parada lá no. Vocês deram uma parada depois vocês voltaram, que vocês não acharam que foi revitalizar? Foi. Cara, puto, o clipe foda pra caralho, a aquilo letra ali- foda, mano. Eu pirava nesses que ele fazia, tipo, de contar uma historinha assim tal, antes de começar a Sim, música e tal. mano. Eu acho muito foda isso aí. Tipo, que introduzindo ao cara que tá ouvindo a música, o cara que tá começando a ouvir, ao que vai vir na letra, né? Uhum. E isso era. É que o Lucas, ele tem uma característica que é dele mesmo, que ele é um cara que ele é muito claro, ó, na comunicação, assim. Então, se ele não gosta de uma coisa, todo mundo entende que ele não gostou. Se ele gosta, todo mundo entende que ele gostou. Se ele tá feliz, todo mundo vê que ele tá feliz. Então, acho que na letra, ele reflete isso também. Tá ligado? Dá pra ver que é muito ele querendo falar alguma coisa. E ele quer que o que ele tá sendo falado seja digerido de alguma forma, assim. Eu acho que ele Sim. se preocupa muito com isso, velho. Por isso que as letras dele é muito boa. E tem esse lance das historinhas. Ele cria um enredo pra aquilo que ele tá falando chegar lá no seu cérebro e causar um tumulto ali. Sim. E o Ítalo vem fazendo isso com, pô, Mano, e o Ítalo, mantendo com maestria mas e é de uma legal que forma o Ítalo mais... faz a mesma coisa, mas de um jeito, de uma outra visão de mundo, mano, de uma outra experiência de vida. Sim. Pô, Eles legal são pra muito caralho. distantes, né, de como que foi a vida dos dois, de Criação, né? criação e tudo, e eles, Famílias. no final das contas, os dois tá apontando pro mesmo lugar. Só que E- cada um fala de um jeito. Porque cada um tem a sua identidade também, Sim, né? sim. Isso é muito importante, autenticidade. Que era o que Sim, vocês pra caramba. queriam, né? Não queriam Sim, um total. Lucas É. versão Não, 2.0. Queriam um cara, porra, com ideias Eu novas. acho que hoje o Ítalo, ele consegue comunicar muito massa com a galera que veio de uma trajetória parecida com a dele, né? Uhum. Um moleque que veio lá de baixo, de uma quebrada, de uma cidade pequena do lado de BH, que morava no bairro periférico, enfim. E foi conseguindo as coisas na raça, mano, no soco e vamos, 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 vamos. Eu acho que ele consegue transmitir isso. E assim, uma galera se identifica com isso, né, mano? Pode crer. Eu mesmo me identifico pra cara com isso. Deixa eu falar, o CD, vou falar mais sobre o último, né? Que aí que o Daniel também tá inserido também. Vocês lançaram com um selo, com algum apoio? Como que foi a Lançamos gravação, tudo? via Algohits, né? Algohits fez essa proposta, acho que antes do CD Antes até de fechar a começar. formação nova, o Algoritmo estava chamando a gente pra estar com eles. Uma proposta nova, né? De ser uma Music Tech 360 que te olha pro teu e-commerce, olha pro teu merchandise, olha pra tua forma de se comunicar com o público, te oferece uma estrutura para você ensaiar, É.
uma estrutura pra você gravar, se Muito- produzir. Muito Diferente, dessa né? comunicação hoje, nossa, tá sendo fluindo legal, é porque tem uma equipe por Uma trás galera disso, que assim, né? traz mais Tipo, ideias pra a Algorithms gente. tem dado esse apoio É. finíssimo pra gente. No dia lá da festa, a gente trocando ideia com o Peu, eu tava explicando, né, como funciona, né? Falei, caralho, que foda, cara. Tipo, puta, se tivesse e tido isso antes, né? É. Ainda bem que tem agora. Mas, tipo, tivesse tido isso antes, cara, um monte de puto que. Mas, mano, chegou na hora certa, na real, velho, É. pra nós. É, Chegou às vezes- na hora que, mano, Sim. vai ser da hora demais estar junto com Pô, isso. os caras trampam no merchandise, ajudam no merchandise, sabe? Porra, a estrutura da banda. Pô, e vocês estão ali no catálogo com as bandas foda também, né, mano? Com o Sim, Sander, sim, com o Grito na HC, que é sim, das pô. antigas, cara. Pô, vocês estão Nossa, ali a no gente foi a hall. primeira banda a entrar, na real, né, É. cara? Quando foi? A primeira banda de rock da Acho que a Algorithms. primeira banda você tinha outro artista lá já, tipo, É. que era solo. Mas Mas acho acho que que de rock banda, a primeira é. banda foi bem isso, assim. Acho que foi um cartão de visita também pra galera que veio depois, assim, muito massa. A gente Porra. acreditou no projeto. Moisés também. Moisés, queremos você aqui, hein, mano? Moisés falou que vai vir. Chega aí, Cuida aí, chefão. Ah, Só- Moisés, Patrões cola. tem que colar, hein? Venha. Vou lá. E foi o Zander que mixou, Gabriel? masterizou Foi. o álbum, o Gabriel Isso foi Zander. demorou um pouquinho também, né? Um parto aí Um pra gente, poucão. um pouquinho do pocão pra O gente Gabriel decidir. Zander, do Rio de Janeiro também, ó. Isso, meu Seu- querido. Foi aniversário dele ontem, né? Noção de nada. Dia 19 de maio. Pô. Beijo, Bill. E aí foi um parto também, né? Porque a gente tava decidindo, vai fazer a gente, vai investir muito alto. Chegamos a mandar pra uma pessoa que não deu certo, gastamos uma grana. Eu falei, puta merda. Aí acabou que a gente, caralho, o Gabriel. É, Aí, puta, vamos foi. Rolou Rolou legal pra caralho. Mandou bem E pra o caramba. Gabriel ele entende de som, né? E ele Pra sabe caralho. ele consegue entender qual que é a proposta que você quer fazer. Sim, Foi sim. por isso que a gente agarrou nele, mano. Que ele entendeu o que a gente tava querendo e falou, mano, Eu vou vamos seguir. conseguir. Porque às vezes tem uns produtores que, tipo, não entende o que você quer, tá ligado? E é isso mesmo. Não, Aí você vai escutar tem uma hora que a gente mixagem não da vai parada. entender mesmo, tá tudo certo. Quando não é da escola, né? Do hardcore. Também, ali, também não tal, entende pouco a estética. Ou às vezes o cara mesmo não consegue chegar naquilo, né? Ele é bom pra fazer outra coisa ali. Aquilo que a gente tava O problema querendo. é que as bandas dos anos 80 tinha, né, mano? As bandas de punk rock, de rock mais pesado, tinha, né? as produções, né? Chegava lá pros caras, os caras acostumados a botar muito reverb na caixa, trabalhar com guitarra limpa, aí chegava o cara lá, botava distorção lá, o produtor ficava Doido. louco. Eu falei, você é louco, que porra é Isso essa? aí, mano? né? Essa distorção aí. Tá Baixa muito- isso aí, tá ligado? Pô, que Ramones sofreu com isso. Uhum. Pô, tipo, aí chega lá, você vai. Ainda mais quando é banda de gravadora, que chega lá, os caras vão na mixagem assim, não, baixa a guitarra um pouquinho, aumenta a voz. Aí pra ficar uma coisa mais, né? Sim. Aquela coisa. Ô, Daniel, mano, qual música, mano, que você achou mais trampo pra tirar do Pace, mano? Caralho, esse cara quer me fuder com essa, hein? Cara, vai ter uma que a gente vai tocar agora no. Ah, foda-se, não, tudo bem. A gente vai tocar no Hangar, que é a expansão da consciência. Caralho, essa música dá um trampo do caralho, mano. É chata demais, assim. Chatinha pra caramba. Pra você executar bem, né? Executar ralentando, você pode cair. Vai que vai, né? Agora, se executar bem, as músicas são difíceis, cara. Não são músicas fáceis de tocar. É que eu falo, né, mano? É um hardcore, mas não um hardcore. É trampadão, cara. Tipo, Mano, mas uma pergunta sincera, vocês acham que o Pence é hardcore mesmo? vem de uma essência hardcore, mas vocês começam a mesclar várias coisas. Tipo, um Porque, metal, na real, umas sempre paradas assim. mesclou, velho. Sim. É porque a gente foi abraçado por esse público, assim, mas não era uma coisa intencional ser uma banda de hardcore. Sim. Tanto que a gente não se intitulava hardcore no começo, a gente era meio confuso com isso. Sim. Mas sim, eu sei que tem muito hardcore, é Boa, por isso que o caralho. público abraçou, mas hoje eu fico olhando, eu escuto os álbuns e falo, mano, é hardcore pra caralho, mas tem outras coisas É que também. o hardcore, a gente tava até conversando isso com o Daniel, né? Do Status of Fire. Falou, mano, tipo, o hardcore, ele de um tempo, tipo, final dos anos 90 ali, pra até hoje, ele teve uma mudança, assim. Então, né? é Tipo, isso aí, ó. Ele Ele vai- não é mais, ele tipo, vai- aquele, assim, você pega, tipo, Ele é abrangente, sim, ele vai trazendo elementos. hardcore assim. raiz ali, eu pego, tipo, um Pennywise, tá ligado? Que é, tipo, Então, é aí que eu queria chegar. 3 acordes Porque rápido. pra mim o hardcore, quando eu comecei a ouvir as bandas, era isso. Depois que eu fui fragar Madball, mas é hardcore, é um hardcore de outro Sim. jeito. Uhum. Enfim, eu tenho essa curiosidade pra ver se a galera enxerga o Pence como realmente uma banda de hardcore. Assim, eu acho que é, mas é um Uhum. hardcore com algumas coisas diferentes, assim, sabe? Com uma
um tempero a pitadinha, mais né? ali, uma Um tempero pitado de alguma carioca. outra coisa que eu não um sei o nome. tempero- Vai mexendo no caldeirão. ali. É. Mas é massa ter essa É. vertente que consegue ser abrangente também, né? Tipo, a Sim. Propaganda, que é uma banda que eu piro. Ah, desculpa, Não, não é Daniel, é André do Estação André, Fire, André, caralho. André, Viajei André aqui, Alves. André Alves, porra. Pô, eu que dito, faço os bagulhos, esqueci o nome. Perdão, André. Então, aí tem esse lance, né, mano? Que, tipo assim, vai mudando o estilo, né? Tipo, já botar umas notas mais quebradas, né? Mas, tipo, aqueles Sim. acordes básicos ali, tipo, rápido, Uhum. vai botando umas paradas. Porque aí, tipo assim, tinha aquele hardcore, tipo, o NoFX, pega o Pennywise lá, aquele hardcore secão, Pois três é, acordes. pois é. Aí já vai pros anos 2000 ali, quando começa a pegar, já tem umas oitavadas. Tipo, continua hardcore. Aí agora já, tipo, a galera do Pense, como outras bandas também, já tem essas notas quebradas. Já tem muito mais riff numa música. É, mano. Entendeu? Aí, tipo, aí você olhando, você fala assim, pô, você mesmo que produz, que tocou a parada, você fala assim, caralho, mano, não é hardcore, tá ligado? Mas, tipo, É. tá englobado ali por causa daquele porque eu bumbo acho ali. que é, mas eu acho que não é só hardcore, na real. São vários elementos, né? É. Mas engraçado, mano, tipo, a galera, a gente sempre conversa isso aqui, tipo, a galera de 2015 pra cá já é uma galera que já mistura bastante o som, né, mano? É. Que não Eu tem acho- mais medo Mano, de eu misturar o boto som. muita fé que daqui a uns anos essas vertentes elas vão estar abrangentes pra caralho, Sim. assim, tipo. Vai Vai ter tá vários só no estilos de estilo. hardcore. Tem um Turnstile, que é um hardcore, pode-se dizer, e é diferente, né? Uhum. É Uma brisa, né? É da hora. Tipo, por exemplo, parece que faz você considera hardcore? Considero. É. Tinha um jeitinho diferente ali também. Eu achava bem. Ainda é, né? Esse último álbum é bem bom. Uhum. Mas tá engraçado. Esse último álbum tá mais. Que eu não gravei, que eu já tava fora, mas é mais pop punk. A gente não viu, né? É, Tinha umas influências mais pop punk, Chora Sofá, já vindo pra uma outra pegada. de misturando- hardcore também. já misturando uma outras coisas. Eu ia falar do Propaganda, que é uma banda que também mistura hardcore com Pois um é. lance meio prog. É, Sacou? sim, sim. Tá ligado? Como que, sei lá, pode pegar numa raiz ali, tipo, Bad Brains, que tinha umas coisas bem trabalhadas já pra caralho, que, Sim. sabe, que é super atual. Por exemplo, a roupagem, a Uhum. modelagem do. O Uhum. Cidade Veloz você gravou? Foi. Caralho, mano. Esse disco é legal, né? Puta. Foi no mesmo ano. A gente falou disso também no Nordeste, a gente tá falando disso, 2014 saiu. O Além daquilo que te cega do Pense, Meio Termo do Chuva Negra, Nossa, Chuva Negra também, bom pra caralho. Caralho. Cidade Velocidade do Plastic Fire, Bullet Bane lançou algum esse ano. Bullet Bullet Bane, Bane qual também. foi? 2014? Foi o Inpavid. Empave de Colossos, cara, foi um Uhum. ano de assim, só de Caralho, caça, puta cara. que pariu, Só Só velho. de caça Só de banda descasso da independente, hora. assim, muito foda, assim. Caralho, Muito foda. é verdade, Baita mano. ano, cara. Isso foi um baita ano mesmo. Uhum. Mano, música preferida, irmão, do último álbum, vocês. Se é que tem uma exata, né? Às Ó, vezes eu gosto de tudo. e Ainda foda-se. pra mim é tudo que temos de lembrar. Até hoje ela é a minha favorita. Pode crer, né? Essa- Eu Isso. também fico com ela hoje mesmo. Também. Cara, ela bateu bem. Acho que quando a letra, o Ítalo trouxe a letra, assim, foi muito, cara, Foi. foi muito foda, assim. E o Não Recuar a preferida de todo mundo por um tempo, ficou, né? Porque foi uma música que a gente construiu do zero, todo mundo junto. Tem uma identidade de todo mundo por ali. Foi muito emocionante ouvir a versão final, né? Assim, chorei pra caralho. Falei, puta, fudido. Mas acho que, tudo que tenho que lembrar, acho que quando ele foi meio que de prima, né? Tipo, uma coisa bem Foi. Ah, pra mim, quando a gente montou ela, eu falei, porra, musicaça, foi a cara. que eu mais gostei. Musicaça. Se por acaso, em algum momento, eu porque quando eu sempre penso em muda, mudar de mano. novo, assim, essa música eu Tem acho que tá momentos que no- você começa a gostar muito de qualquer outra É. música ali, você fala, essa aqui é a melhor É do porque às álbum. vezes é um momento, né? Hoje É um vocês tão, momento, né, tipo, exatamente, pois um é ano, isso 2 anos, puta, acho que... É, Massa. é. E ela bateu bem no público também. Sala de Sim. controle também bateu É. bem na galera, Uhum. né? A sala de controle eles lançaram bem antes, né? Não só eu, lançou pô, o antes. áudio, né? 2023, né? 2023. Uma coisa mais cadenciadona, mas ainda assim erra, tipo, ó. Apesar de Sim. ser. O riff principal não é tupá, tupá, tupá. É. É mais uma malemolência ali. Malemolência, Né? Ah, cara, eu confesso umas paradas que, mano, que eu mais curto, cara, som assim, quando eu vejo aquele bumbo, cara, É, bate, isso, né? mano. É massa, cara. Aquele baixão começando, cara, isso pra quem gosta de som é foda, É cara. bom pra caralho. E os próximos shows, mano? Próximos planos, o que que tem pra rolar aí? Além do acústico, né? Que vocês soltaram aí, Feramão, que em breve. O acústico é uma ideia que É uma a gente ideia, não- mas só... não Vamos ver desenvolveu ajudar do ela. banquinho assim, tocando baixo. É. Bom, né? Pulando, né? Com baixo violão na mão. Que merda que vai dar isso aí. Mas é uma ideia que Aí quebra a tem perna na da mente. cadeira. Aí. Vai ser, Tem, pô, tem vai a ser ideia massa. na mente, mas a gente não executou isso ainda. A gente tem que trocar essa ideia, né? Tipo, Também, uma é. reunião, mas sim, A gente- é uma ideia. Mas Tá aí. vai ser válida pra caralho.
Surgiu Sim. uma ideia de fazer uma versão deluxe do álbum, não sei como também, porque sobraram umas gravações de umas músicas, É. que a gente não sabe o que vai fazer. Se lança, se legal. lança sozinho. Lançaram em físico também, não? Não, mas vai sair. Vai sair, mano. Vai sair. Vai rolar. Vai rolar. Pô, CD e sim, vinil, mano. vai rolar, vai A rolar. gente botar aqui, ó. Pô, Com Isso certeza. aí. Pô, da hora, hein? vou trazer pra você. Próxima vinda aí, a gente traz aí o pô, Combom, colocar o de certeza. vocês aí, nosso background aqui. Da hora, do foda. estúdio Massa. aqui. Gosto de deixar alguma coisa sempre que alguém traz, a gente sempre deixa aqui no cenário. Pra... É, que muita massa. coisa que tem aqui que a galera trouxe pra trouxe, gente. pô, É, que tipo, massa, cara. acender, Da hora, hein, mano. Pedindo, decoração, pra bonitaço. colocar também aí. Hoje rodei muito. Então, Pois é. passei muita raiva com isso. Só joguei não, passei raiva, não jogava Pode isso. crer. Vai rolar um showzão no hangar agora, hein? Vai ter dia 31, primeira vez que a gente toca junto, nós 5 no hangar, então é todo mundo muito pilhado. É a primeira Essa vez. formação vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira legal pra caralho. vez. Já, cara, a venda tá bem acima do que a gente tava imaginando. É. Vai ser do caralho esse show, cara. Semana que vem agora. Não, sexta agora Sexta tem agora. Porão do Rock, em Brasília. Sexta Isso vai ser foda, cara. Sexta com dia... Sepultura também. Nunca mais. Você tinha falado de Dia bandas 23. e artistas que você nunca imaginava Aham. tocar. Uma influência direta minha aí da Terra do Judá aí, cara, tocar com. Sepultura. Mano, eu vou pedir pra Tom tirar uma foto com o André de conselho. Pô, lógico. Toda a certeza. Vou tentar, né? É. Se eu vou conseguir ou não, assim, ó, mano. Só o tempo que vai Você, dizer. você frequentava aquela rua lá que os caras frequentavam lá, que tinha o Cogumelo Records lá? É Cogumelo não, é. Cogumelo Records é uma Que o pessoal gravadora ficava, os clássica metaleiros ali. ficavam ali na rua e tal, que saiu Tô ligado. Sepultura, Mano, saiu eu já Sarcófago. fui lá, mas não era um lugar que eu frequentava. É. Mas É eu tô porque também não é ligado. mais uma época, né? Já é outra época. É, eu era muito novo, eu acho. Uhum. Mas eu tô ligado. Assim. Os caras ficavam ali, ó, bebendo e escutando disco lá na parada. Mano, antes da gente encerrar, velho, vamos para aquelas 3 perguntas onde os convidados se arrependem de ter vindo. Mano, se tivesse um apocalipse, tivesse indo pro bunker, tivesse que salvar 3 discos. Caralho, é frio. Vamos. Qual que quer começar aí? Daniel, Mano, eu vou Judá? falar o que o meu coração tá querendo falar. Beleza, Ó, vai, eu vai ia lá. pegar. 3 discos, mas lembrando que você vai ver esses 3 discos da sua vida, que vai acabar todas as músicas no mundo, só Não vai sobrar esses escuto. 3 discos. Que tal fazer cada um falar um, pra não dar tempo de pensar? É. Pode Ah, ser também. Eu já tô com 3 que meu cérebro decidiu que é eles. Vai, pode ir. Eu escolhi o Chocolate Starfish do Limp Bizkit. Eu ia pegar o Youth do Citizen. E ia pegar esse último do Matue. Que eu gosto pra caralho de rap, trap. Porra, foda pra caralho esse álbum. Eu ia pegar mano. 3 vibes diferentes ali. Ah, ele levar esses 3, foda-se. Ô, você falando no Matuê, o Moderno veio aí, né? O artista do Dead Sim. Fish, né? Aí ele falou que foi fazer um evento com o Dead Fish, aí tava o Matuê lá, né, mano? Aí o Matuê virou e falou assim: você é o cara que tocava no Coelho Limão, mano? Muito do caralho, né, cara? Muito do caralho. Ele tem influência de rock, cara. rock, Ele né? tem, pra Rock, caralho. Esse último reggae. álbum ele gravou algumas de guitarra, cara. Solo, sacou? Sim. Ixi, moleque aí. Ah, eu gostei pra caralho desse último álbum é dele. foda mesmo, cara. Ah, eu ia pegar esses 3. O meu cérebro decidiu isso agora. Pode crer. E você, Eu? Dani? Cara, até Vai lá, É. Danny Boy! Hero of the Time de Satanic Surfers por dias mais agitados. e que Olha, eu você tiver- tem surfs, Ó, caralho. eu amo, influenciou muito. Aquele que tem um E capetinha? o capeta, eu tenho esse capeta tatuado na perna. Foi isso aqui que minha mãe. Lembra do papo da minha mãe? Não Não, capeta e caveira, não. Eu fui lá. Pimba! Nesse que tem uma Capeta música. com a prancha de surf ainda. Pra fuder. É esse Agora álbum. tem que botar a caveira. É esse álbum que tem uma música que fala do cara que quebrou as 2 mãos Aham. de frente, não pode mais bater uma, né? Esse aí. Muito bom, Hero of the esse álbum, Time. muito bom. É All the Seeds of Love do Tears for Fears, cara, por dias mais relax. E o. Cara, tem um do Propaganda que eu esqueci o nome agora. Do disco. Mas. Victory Lap. Eu escutei essa semana de novo, cara. Esse é o azul lá com Meio azuladinho, com assim. É o- bom pra a caralho. máquina cara. de bagulho de aspirador de pó? É esse? Não. né? Não, não. Esse é umas coisas mais recentes, mas Ah, tá. é isso aí que eu falei, hardcore, meio prog já. Que aí me Caralho, pega de um jeito assim que eu foda. gosto de uns rush da vida também. Meio que mistura. Aham. Melhor que tem o hardcore, o melhor que tem de progressivo, assim. Vai dar uma junção. Agora vem o. Judá, e um CD que você gravou, irmão? Qual que você levaria? Eu levaria esse último. O último? Tudo que temos de lembrar. E você, Também. Danny Boy? Sem sombra de dúvida. Então, são esses 3 aí, mais esse aí. Ó, boa pra Eu ia caralho. enjoar deles uma semana, mas tá tudo Mas- certo. Gente, cara, mano, prazerzaço vocês terem colado Pô, aí. prazer mano. nosso, Obrigado, nosso, mesmo aí, valeu mano. mesmo Valeu aí. pelo papo, por conhecer vocês pessoalmente, poder Boa, trocar essa prazer ideia todo aí, nosso. Da hora. saber mais de Satisfação. vocês aí. Muito obrigado por vocês terem colado e, puta, agradeço pra caralho. Mano. Muito obrigado. É mano. nóis, tamo obrigado a junto. vocês pelo convite. Cola aí pra assistir. Que dia que vai sair isso aí?
Mas isso aí eu acho que a gente vai tentar soltar na semana que vem. Semana que vem Até já. porque vai ter o show de vocês no dia 31, né? Ah, sim. Acho que a Da hora. gente pode ver essa possibilidade de soltar Fala, já pode pra ficar já com a dar gente essa aquecida aí, pro show aí. na íntegra. Pode rolar, editor? Dá pra fazer esse trampo aí? E aí, editor? Dá sim. Essa? Vai, editor! Amanhã tem que estar pronto O amanhã. editor flamenguista falou que não vai atrasar, hein? Pô, você tem que ver ele no grupo, tinha um grupo lá, mano. Aí toda vez que o Flamengo fazia gol, ele mandava uma foto, mandava o gif do Romário fazendo assim, ó. Pô, O Romário já tinha jogado no Vasco, mano, no Cota, né? Ele mandava do Romário. Te perdoa, não tem problema. Não, mas só finalizar aqui falando um pouco de futebol. Mano, eu gostava do Romário porque o Romário, ele jogou no Flamengo e ele zoava o Vasco pra caralho. Aí ele foi jogar no Vasco e zoava o Flamengo pra caralho. Foda-se. Tipo, Esse aí era. Ele sabia lidar com a torcida, né, mano? mano. Filha da puta. Toda a torcida gostava desse filho da puta. Ah, mas o Agora cara os fazia cara- gol pra caralho, é fácil gostar dele. Agora o cara sai de um time e vai pro outro, os caras ficam bravos. Porque ele parou de seguir meu Você time ficou lá bravo esse porque o ano. Dudu Ah, assinou com o calma. Atlético agora? Como é que é? Você ficou bravo porque o Dudu foi pro Galo? Não, mano. Não era nem por ter assinado com nós. É mesmo. Mas é isso, mano. Eu agradeço também esse topado aí, ajudar, você ter colado aí, a gente trocou ideia. Valeu mesmo ter É aceitado nóis, o caralho. trampo, ter Da hora. aceitado o convite aí. Gostei pra caralho de trocar ideia com vocês. E, mano, desejo é só o começo de muita coisa foda que vai vir pra vocês aí. Desejo, mano, um mundo pra vocês aí. Gosto muito da banda de Valeu, vocês e, cara, e espero que cheguem mais ouvidos e mude pessoas, enfim. E, Crildão, obrigado por mais um episódio. Tamo junto. Porra, eu que agradeço os caras aí, a presença aí, mano. Valeu mesmo, assim. É muito bom saber, né, que tem uma galera fazendo um som presa, assim, ainda hoje em dia, som autoral, tá ligado? E que vem da cena independente. Muito foda. É É nóis, isso. satisfação total. E última pergunta, algum lugar que vocês não tocaram ainda que gostariam de tocar? Ou esse Se eu país, respondo, eu ou falo. país, ou Europa. evento. Eu entrei querendo ir pra Europa. Vai... Se vira, me leva. Vai rolar. Me leva. Pode deixar comigo. Pra você ajudar hoje. Mano, eu queria ir pro outro lado do planeta lá. Pegar o zoninho puxado. Japão, Algum lugar lá, Japão, Cara, China, sei lá. com a gente lá, né? Coreia. O All Japan Gigs, né, cara? E lá os caras gostam de hardcore. Eu queria ir lá de fazer uma gosto ação da cantando em sonzeira lá, português. mano. Ver qual que pega. Ó, A gente mas fosse cuidado, pro hein? Japão, fazer uma turnê. Porra. Toda banda que vai pro Japão briga, viu? Já briga isso aí. Vem pro Já vai fazendo as A pazes gente no- já na briga isso volta. aí. Se pá ir pra lá, para de brigar. Vou voltar com esse aqui, ó. Porra. Mas é isso, galera. Encerrando mais um Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final aí. Tamo junto. A gente tá nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente também tá nas plataformas de música. Se você não consegue assistir aí o episódio, coloca lá, entra no Deezer, no Amazon Music, no Spotify, deixa rolando lá enquanto você faz suas coisas. E tem nosso QR Code também aí, porque você quiser dar um donate. Tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? Isso aí, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos. E lembrando que finalizando aqui, já vai estar disponível lá os cortes no nosso canal de cortes aqui com o pessoal do Pense. Cara, E- mais uma vez... Rede social de vocês, É verdade, né? rede social. Pô, a gente vai deixar desde lá no início, mas eu acho É bom legal vocês falarem. falarem também. É Pense Oficial. Uhum. Caso você não ache, é porque a gente não tá nessa rede social que você tá procurando. Mas se achar, é Pense Oficial. E o pessoal de vocês? Se alguém quiser O meu é Judá Verde. Judá Verde. Daniel Underline 1990. Assim, Underline é muito bem. Nossa, muito ano também. 90 não, ano 2000. 2000, né? Underline é 2000. É 30 a mais, com certeza. 30 a mais. Já denunciei, meu. Já falei. Aposto que esse era só MSN. Não, era pior. Quando eu conheci o Judá, foi pelo MSN, inclusive, né? Pelo Orkut. Pelo Orkut. Pelo Orkut. Foi pelo MSN depois. Caralho, foda. Os caras antigamente eram tipo o Joãozinho, não sei o que, 182. O meu e-mail é o meu e-mail pré-adolescente até hoje. É JudáSK8. Até hoje. Ó, caralho, foda. Mas é isso. É isso aí, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, é nóis. Valeu. Aí.